2, 1. Isto vai ser polémico. Mas imagina, Essa tem rasteira. é uma conversa tranquila. Calhar passar um bocadinho de valor às pessoas, não é? É completamente diferente. Hoje tu estás no sítio onde tu querias estar. Os pais não vão querer que os filhos ouçam este podcast. Se já conhece a Pangera, welcome home. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pangera Cast. Se ainda não conheces a Pangera e o Pangera Cast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já conheces, welcome home. Hoje temos uma convidada que eu confesso que não conheço. Sabes aquela pressão de tem que pesquisar um bocadinho? Eu também não conheço, não é? Tem que pesquisar um bocadinho, Eu conheço ver qual é redes que é. sociais. Nas redes sociais às vezes tu conheces pouco do que... Sim, exatamente. Acho que não é bem o caso de, mas... Pronto, entretanto, eu já cheguei à conclusão nos 2 minutos em off que estive a falar com ela que temos uma amiga em comum, que é muito amiga dela e também acaba por ser muito nossa amiga, principalmente porque está no Dubai. E pronto, queria dar as boas-vindas à Ana Balsimão. Obrigada. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada até eu. porque eu gosto mesmo disso. Aliás, um dos propósitos do Pangera Cast é mesmo conhecer pessoas novas. E eu faço questão de... eu prefiro pesquisar sobre ti e aprofundar um bocadinho mais aquilo que é a tua... Não é a tua vida, mas um bocadinho mais sobre o teu trabalho e tudo, depois do episódio, do que propriamente estar a pesquisar e fazer perguntas feitas. Não é para mim. Tens logo uma ideia... Exatamente, não dá, não. Eu quero saber Sim. o que é a pessoa naquele momento. Gosto. E vou começar pela pergunta da praxe. Não sei se sabes qual é. Eu ontem por acaso estive a ver o vosso Instagram e vi algumas entrevistas, tipo os teasers, não é? Sim, sim. E aposto que já sei qual é. Pronto. E a pergunta da praxe é: quem é Ana Balsimão? Ela fez estava a trabalho vir de para cá. casa. Ela fez trabalho de casa. Trouxeste Já aí nós... uma Mas eu cábulazinha. disse, não, por acaso não trouxe calma, mas vi o caminho todo a pensar o que é que eu vou dizer. Porque é uma palavra, é tipo uma pergunta muito difícil, mesmo é difícil. aberta e Sim. difícil. Tipo, Sim. e eu gosto muito de falar, mas falar sobre mim eu acho que é tipo dos maiores Sim. desafios de sempre. Que é a Ana Balsemão. Olha, eu acho que sou uma pessoa absolutamente normal, nem mais, nem menos, nem igual, não é a ninguém. Sou criadora de conteúdo, é verdade. Estávamos a dizer há bocado e agora já pode entrar na conversa que Sim. estava em off. Mas eu não gosto nada de dizer que sou influenciadora. Não que tenha alguma coisa em contra, não Sim. ainda um bocado Sim, a internet sim, toda sim, em sim. cima, não é isso, até porque é a minha profissão, mas eu acho que a palavra influencer tem uma conotação muito pesada. Eu acho Sim. que há uma diferença entre inspirar e influenciar. E acho que inspirar é algo muito mais leve, é algo que tu convidas uma pessoa a inspirar-se, não? Eu partilho a minha realidade, que não significa que é correta ou que toda a Sim. gente deve fazer aquilo que eu faço. Exato. E acho que influenciar tem um impacto, não sei, a mim parece-me que as pessoas têm que mudar a opinião de alguém. Quem é que isso. sou Sim. eu para mudar a opinião de Sim, alguém sim, ou sim, para sim. fazer pensar como eu penso? Sim. Não gosto disso. Agora, aquilo que estavas a dizer, de se calhar me conheceres, eu tento sim transparecer aquilo que eu sou nas redes sociais e a minha página começou mesmo para, lá está, inspirar e criar uma comunidade. Foi essa a minha ideia. Principalmente porque, agora falando disso, nós vivemos na Austrália, eu e o Tomás, quando chegámos eu caí mesmo numa depressão horrível e precisei de encontrar um propósito na minha vida. E senti que Portugal tinha assim uma forma de pensar, um mindset muito retrógrado, uma palavra um bocado forte, mas Mas é. Conservador. Mas é o que é. exatamente, Sim, mas é- conservadora. sim. E que parecia que a forma como eu queria viver, como era diferente, que era muito Sim. desvalorizada, que era muito criticada. Lá está, Sim. sabe? Eu queria ser mãe muito nova. Sim. E isto para os meus amigos e para as pessoas em geral, tipo, és maluca, tipo, não vais dar oportunidades aos teus filhos, vais ser mãe nova como? Vais viver do quê? E eu imagina, eu não censuro estas pessoas, porque a vida está cara em Portugal, está Sim. difícil, Sim. comprar casa, começar a vida, não é? Sim, Eu acho que a sim, nossa sim, sim. geração... Sim, eu acho que temos que penar muito para chegar ao ponto em que Sim. os nossos pais já estavam na nossa idade. E E isto dá um corte brutal, essa frase. dá, mas não Muito foi bom. pensado. Mas, como nada aqui é muito Sim, pensado. exato. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, e eu não sei, às vezes a falar com os nossos pais ainda temos um bocado esse Sim. reflexo de que, mas vocês não sei o quê, vocês agora têm filhos, vocês vão-se agora pôr aí para fora, vocês vão-se não sei o quê, vocês agora é que é hora de assentar, agora é que é hora de construir a vossa... Mas eles vão construir, mas
imagina, nós queremos coisas diferentes, nós Sim, já mas temos um o que eu quero background construir vai diferente. para além daquilo que... E no fundo é um bocado contraditório, porque as oportunidades que até algumas são os nossos pais que nos proporcionam, Sim. tipo ir estudar para fora, estar fora, etc., acaba por ser que nos desperta o bichinho para nós depois queremos viver a nossa vida de outra forma, uma forma totalmente diferente daquela que eles viveram a deles. Uhum. E tu foste para a Austrália em contexto, porque eu sei que tu estiveste Sim, fora e eu tive muitos com o anos Tomás, mas vocês fora. conheceram-se Eu também, lá eu tava- ou já foram No juntos Chile. aqui? Nós Pois conhecemos é no isso. Chile. Eu identifiquei sabia muito que havia convosco, por isso é que vos perguntei logo o vosso Sim. sotaque, porque eu também, quando vim, eu também sempre misturei muitos sotaques, porque eu sou do Porto, Uhum. nasci no Porto, a minha família é toda do Porto. Aos 7 anos vim para Lisboa, porque o meu pai recebeu uma proposta de trabalho. Aos 16 anos fui para o Peru, vivi 3 anos no Peru, na América Latina, Uhum. e depois vim para Portugal estudar, depois fui meio ano para o Chile fazer Erasmus, e depois fui 1 ano e meio com o Tomás para a Austrália. E andei na escola alemã, no meio disto tudo, Sim. com a Sara, minha Sim. amiga. Mas vocês voltaram da Austrália por causa do Covid, não foi? Eu lembro-me de qualquer Não, coisa sim, assim. nós por acaso Ou com foi o na mesma Covid altura? não fomos muito afetados, porque também estávamos muito open-minded e na altura, quando nós fomos, exato, só para contextualizar, nós acabámos os dois a licenciatura no mesmo ano, Ok. eu em Psicologia, o Tomás em Gestão, e pensámos, bem, ou é agora que vamos viajar e aproveitar, ou então depois, com trabalho, com filhos, com não sei o quê, vai ser muito mais complicado. E nós queríamos muito, acho que eu também empurrei um bocadinho o Tomás para aí, ser pai cedo. E queríamos estabilizar também rapidamente, o que é um bocado contraditório, ir viajar. Sim. Nós queríamos juntar dinheiro para comprar a nossa casa e pensámos, bem, nós durante 1 ano e meio na Austrália, certamente, e mais facilmente, vamos juntar dinheiro do que estar aqui a fazer o mestrado e a trabalhar ao mesmo tempo e não sei o quê. Não. Uhum. Então, fomos para a Austrália com o Work and Holiday Visa, criámos o nosso canal, que era o Tocangos, éramos os Tocangos, porque basicamente partilhávamos tipo a nossa aventura lá, como é que arranjámos trabalho, a experiência, motivar pessoas a fazer o mesmo. E então, Mas partilhavam em português. em português. Ok. E então fomos numa mesmo de aproveitar, viajar e juntar dinheiro, era este o nosso objetivo. Portanto, nós recebíamos bem, mas vivíamos tipo, as nossas aventuras é de loucos, depois vocês espreitem. Andámos durante 1 mês e tal num veleiro a cair de podres completamente, apanhámos muitas tempestades, ficámos 2 semanas tipo numa ilha deserta a comer cocos sem acesso a comida, ter que fazer, olha, foi assim mesmo, Foram a mesmo aventura viver das a nossas vida, não é? vidas, completamente. E pronto, e nós, quando foi essa época do Covid, estávamos lá, não se sentiu tanto como cá, por isso é que foi um choque tão grande quando eu cheguei. Eles fecharam completamente Sim. e também não foram tão afetados, não foi? Não foram de todo, eles não deixavam ninguém entrar. Uhum. Eu nem me lembro de usar máscara na Austrália. E nós, Pois. quando a coisa ficou mais complicada e quando o Tomás também, e ficámos sem trabalho lá, porque começaram a fechar as lojas, nós arranjámos um trabalho no norte da Austrália. Agora esqueci-me do nome, espera. Como é que ele se chamava? Isto é cérebro de mãe, estão a ver? Mas pronto, era Barking Homestead, era mesmo no norte da Austrália, território do norte. Ok. Era, portanto, a terra dos aborígenes e tudo mais. Ok. E quando nós fomos para lá, o que é que eu fui fazer? Eu fui literalmente ser empregada doméstica e o Tomás foi para o balcão servir. Porque era o único trabalho que nós tínhamos e tínhamos 2 opções. Ou íamos ou voltávamos para Portugal, porque sem trabalho Claro. não íamos sustentar Sim, uma claro. vida na Austrália Claro. e íamos derreter as nossas poupanças todas, que era Claro. exatamente aquilo que nós não queríamos. Claro. Isto porque vive-se bem na Austrália se trabalhares. Claro. Se não trabalhares é tudo caríssimo. Então, lembro-me que isso foi um choque na altura para os meus pais e o meu pai, imagino. então eu paguei-te um curso e vais limpar sanitas e eu, vamos embora. Tipo, eu tinha um objetivo e eu nem olhava para os meios para atingir o meu fim. Claro, o meu claro, fim era claro. ficar na Austrália e juntar dinheiro. E o que eu disse foi, eu vou ser a melhor empregada doméstica, eles vão me promover e vamos ficar aqui, é provisório e vamos encontrar um trabalho melhor. Prefiro isso do que voltar e tipo desistir do sonho, não é? Claro. Então fomos, 2 semanas depois fui promovida também ao balcão, lá me deram trabalho e fui para o balcão trabalhar com o Tomás e aquilo era só rir, eu acho sempre giro mencionar isso porque nós estávamos, imaginem, aquilo era no meio do nada, a cidade mais próxima, que nem era cidade, era um povozinho, era a 2 horas, mais próxima, que era uma coisa minúscula que só tinha tipo um supermercado e mais nada, estão a ver? Eles estavam mesmo em instinto de sobrevivência, Alice não é? Springs era tipo a 5, 6 horas de carro, que era tipo a cidade mais compostazinha. Estávamos no meio do nada e aquilo que era? Aquilo era uma bomba de gasolina, porque lá na Austrália vocês têm imenso gado e aquelas caminhonetas que têm que ir sempre para o Território Norte e não sei o quê, portanto aquilo era uma bomba de gasolina, era um aeródromo, era um motel, motel não, ai meu Deus, disse motel, um hotel, era um hotel e era tipo, tinha piscina e também era campismo, portanto era um bocadinho de tudo. E então nós
o que é que era trabalhar no balcão? Não era só, era um balcão de tudo, de restaurante, de loja, aquilo tinha tipo uma loja também, lojinha, para as pessoas comprarem lembranças e coisas. Então imagina o que era, mais bomba de gasolina, mais as reservas, ou seja, tu fazias um bocadinho de tudo. Eu acho que foi o trabalho, sem contar com ser mãe, que me deu mais taleca para esta vida, juro. Nós tínhamos uns buzzes, tu tinhas que desbloquear aquilo, havia imensos roubos, as pessoas iam lá, punham gasolina e fugiam. Então eles tipo, montaram um sistema de segurança que era, tu tinhas que desbloquear a bomba de gasolina e aquilo apitava. E quando passavam 5 minutos e eles ainda não tinham pago, aquilo começava a dar um alarme. Imagina 6 bombas, estás a ver, de gasolina. Ok. Tipo, o caos que era. Filas até, tipo, lá fora para tomar café, para não sei o quê. Pedidos do restaurante. Tinham umas cenas, uns buzzes, tipo, que tremiam e Aqueles- apitavam sim. quando a refeição estava E pronta. quantas pessoas é que trabalhavam? Olha, no meu chefe temos só 2. Então, imagina, era o caos, porque uma ficava a fazer cafés e a outra ficava a atender os telefonemas e era tudo ao mesmo tempo. Olha, Ok. eram cafés sempre a sair, buses sempre a tocar, os alarmes. Olha, houve um dia que tinha tipo uma fila até lá fora, eu tive que tipo respirar 3 vezes fundo, só me a chorar. E assim, estava tudo a reclamar. E eu, olha, estava sozinha, porque a rapariga tinha ficado doente e a dona tinha ido ter o bebê, porque nós estávamos completamente tipo, aquilo estava tipo um Ok. caos. E eu disse, olha, vocês vão ter que esperar, estou aqui sozinha, a tentar tirar cafés e a responder aos pedidos todos e não sei o quê. Portanto, vão ter que ter calma, alguma empatia, tipo, respirar fundo como eu e vamos a isto, porque foi, juro-te, eu só queria chorar, eu já transpirava, imagina a pressão que é, não é? Tipo, as pessoas Sim, todas sim, a sim, reclamar. Sim, Estou depois ali. é assim, lidar com pessoas é muito difícil. Sim. E ainda para mais quando as pessoas têm que esperar. Eu acho que as Exato. pessoas começam a ficar Opa, eu acho que impacientes. também não sei lá na Austrália, mas ainda por cima, se calhar, a perceberem que tu não és de lá e não sei o quê, se calhar ainda metem mais pressão, não é? Olha, lá Oh, vem esta para aqui, bora. Estás sei aqui lá. para trabalhar, amor. Exato. Não, mas olha, isto para concluir o quê? Fui como empregada doméstica, foi das melhores experiências de sempre, adorámos, conhecemos imensa gente, trouxe-me imensa estaleca, por isso eu acho que, lá está, é esta mente aberta que eu acho que os portugueses não têm Sim, muito. sim. Só me trouxe coisas boas e hoje em dia estão a ver, estou aqui a contar histórias, teve piada. Sim, eu ia fazer agora uma ponte. Que é, Sim. tu foste mais cedo. Sim. E normalmente a conversa que vem sempre é: mas tu não vais viver a partir daí. Mas imagina, sim. tu já viveste tanto A minha vida antes. começou quando a minha filha nasceu. Não, Ponto. e imagina, e tu viveste aventuras, tu não perdeste nada, tu viveste Sim. tudo o que tinhas para viver antes sem filhos, Sim. fizeste a tua cena e se calhar por isso é que também te sentiste tão preparada É para isso. ter um filho e tipo assumir outro tipo de responsabilidade. Viajei muito, acho que isso também, não é? Eu pensei, eu já vivi, as pessoas diziam muito isso, mas queres viajar? E eu, se calhar, eu já não sinto esse bichinho, agora quero é construir família. E eu, por acaso, sinto que o nascimento da minha filha, para mim, foi a porta mais aberta de sempre, porque foi a partir daí que eu encontrei o meu propósito, que as oportunidades começaram todas a surgir, que criei a minha página, que comecei a trabalhar neste mundo digital que já não trocava por nada e que sou Sim. mesmo muito realizada a fazer o que faço. E portanto, e é muito isto que eu tento passar às pessoas na minha página também, é muitas mães e às vezes as pessoas até engravidam e não querem, não é? Sem querer, mães novas e tudo mais, para não se deixarem levar pelo pensamento português de que agora és mãe, a tua vida acabou, ou não vais conseguir dar oportunidades à tua filha porque não fizeste carreira antes. Não, tudo se faz, tipo, Sim, mesmo. Claro que é difícil, não vamos estar aqui também só a Opa, eu acho que ganhas Não, uma não vamos- motivação não é diferente, não é? romantizar. romantizar. Exato. Mas eu acho que é o que o Vinícius ia dizer, que é, por outro lado, tu tens outra motivação, porque não depende É só isso, tu de ti, É isso. e depois depende como é que tu encaras as situações. Nós continuamos a fazer tudo, entre aspas, não é? Com algumas adaptações, mas Claro. que fazíamos. A Olivia tem 9 meses e nós já fomos com ela duas vezes ao Dubai. Uma delas ficámos lá um mês, outra vez fomos a Nova Iorque em janeiro, que toda a gente nos chamou malucos porque estavam temperaturas negativas. Em janeiro. Menos Sim, 14. menos 14, ela no seu fatinho da neve. Ela Tranquila. adorou, não ficou nem com um pinguinho no nariz, porque Yeah. estava super... Ok, eu fui Imagina ao TikTok, os avós. eu fui... Não, os avós foram connosco, alinharam na Foram, coisa. foram. Não, Sim. esqueçam, digam isto aqui. Tipo, a melhor coisa que vocês podem fazer Eu é vi ir de férias com os avós. esse teu Reels, sim. Como eu ir de adorei. férias com crianças, até a mandei- salvar os avós. Sim,
Por acaso eles já foram connosco 2 vezes e é a melhor coisa. Já foi connosco também. Coitado, eles é que não vão de férias. Não, mas eles adoram. Eles incorporam o seu papel e Exato. eles nem nos deixam tocar. Onde é Vinícius, quantas fraldas mudaste naquela semana no Dubai? Pai, um total de 2. Pai, 1 ou 2. Pá, exato, é que a minha mãe, ela, tipo, como ela está longe, quando ela está perto, ela tipo, eu quero fazer tudo, eu Exato. faço tudo. E Eu fomos- nem me preocupo. Sim, e com A 3 gente, queres levar? Leva. e com 3 Filho. com 3 meses, uma coisa que nós tínhamos sempre presente é que nós queríamos viajar com ela. Então, com 3 meses, nós pensámos, vamos experimentar. E fomos a Madrid um fim de semana. É perto, o voo é curto, isto Sim, não há... sim. Foi super tranquilo. A única partir coisa que daí, mudamos dessa Desmistificar a viagem... logística de A única viajar coisa com criança. que mudamos dessa viagem foi nós tínhamos um carrinho gigantesco. Então, de já andar com aquilo, Sim. não sei o quê, pronto. A única coisa que fizemos a partir daí foi já, não, nós precisamos de um carro. Se vamos viajar com ela, Claro. precisamos de um carrinho mais pequeno para viajar. E pronto, e comprámos um carro. Mas a partir daí foi, epá, ela vai connosco para todo lado, nem... Olha, a minha forma de pensar é, se eu me focar nas soluções que eu posso encontrar, não há nada que não se resolva para Está além tudo de... aqui. Exato. Está tudo na nossa... Nós somos quem complicamos as Exato, coisas, é isso. literalmente. Yeah. Tipo, eu acho que é muito a forma como tu... O teu mindset, lá está. Sim. E a tua energia. Se vais bem, mesmo que aconteçam muitos de contratempos e não sei o quê, se tu estiveres bem, estiveres numa de bola para a frente, olha... Sim, 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 sabes? sim. sim. É Olha, só mas diz-me material. uma coisa. Tu, então, voltaste para Portugal, estavas ali naquela fase, tipo... Dark. down, Aquele dark side. aquela Não, bad falta mesmo. uma parte que é, porque é que decidiram voltar, em É que isso que momento? temos. Ah, exato, exato. Nós tínhamos de voltar porque, olha, o Tomás, o avô dele teve um problema de saúde e Uhum. foi aí que o Tomás pensou, ui, estou longe, meus avós não vão durar muito mais Ok. tempo, é o ciclo da vida, e o Tomás é muito mais agarrado, agora já não tanto, engraçado, mas era muito mais apegado à família do que eu. Isto soa muito a mal, sempre que eu digo isto parece que eu sou muito desapegada, mas não, eu simplesmente... Como vivi muito tempo fora Uhum. Sim. e vivi também, estudei sem os meus pais, parece que foi tipo a minha realidade, habituei-me a isso, percebes? Uhum. Então, percebem? Então aprendi a viver longe das pessoas, mas sempre a manter contacto. Sim, Mas sim. para mim, Sim, o sim, estar sim. longe não é um impedimento. Sim. Então, pronto, ele estava já a bater mal, queria estar perto da família e pensou: Ana, também se queremos construir família, temos que, lá está, estabilizar a nossa vida em Portugal e não sei o quê. Pronto, ele queria mesmo voltar. E eu pensei, pronto, eu também quero construir família, portanto, temos esse, não é? O nosso projeto de vida é comum, lá está, tem que abdicar também aqui um bocadinho e nunca fomos embora da Austrália numa de nunca mais vamos voltar, ou seja, Ok. saímos lá com a porta aberta para eventualmente voltar até com os nossos Sim. filhos e se tudo correr bem para o ano voltamos com eles. Não definitivamente, mas para fazer uma viagem longa. Mas foi por isso, foi por causa do Tomás. Por isso é que eu acho que também me bateu tão forte quando eu vim, porque como eu vim já um bocadinho contrariada Sim. e estava tudo tão deprimido com o Covid e eu vim toda sonhadora da Austrália, porque lá está as Tiveste um choque de as mulheres realidade. lá, imagina, o comum é engravidar aos 18 anos lá, porque aquilo tu tens montes de apoios de Estado e é completamente diferente. Portanto, Sim. lá eles incentivam a maternidade. A natalidade, não é? Cá em Portugal não é tanto assim. Então, pronto, eu habituei-me a ver isso, famílias novas, praia, pé descalço, tipo, sabes, aquele sonho australiano e cheguei aqui. Opa, o estilo de vida, eu acho que cada vez mais em Portugal o estilo de vida é, pá, é levantar de manhã e trabalhar, voltar para casa. Sim, não, e é tudo E também- caixinhas, imagina, todos tiram licenciatura, depois todos tiram mestrado, depois todos patatá, depois é fazer carreira, depois é, sinto imenso que, lá está, ou és engenheiro, eu acho que as coisas agora começam a mudar aos poucos, mas quando eu tirei o curso eu lembro-me que ou eras engenheiro, ou eras advogado, ou eras médico, ou então o resto era recurso, ou economia, né, gestão também já é considerado Sim. recurso, sabes, e depois, eu lembro, eu fui para a psicologia, não é? Havia tipo os de primeira e os outros. Então, eu acho que pronto, quando eu fui de Erasmus e aí também foi quando eu consegui tipo, abrir a mente, não é? Porque eu acho que quando tu estás sempre no mesmo ambiente, Sim. aquela é a tua realidade e tu também não tens muita percepção do que é diferente. Uhum. E eu acho que é um bocado isso. Há pouca cultura de ir para fora
algum tempo, tipo ver outras realidades e trazê-las para cá. Eu acho também por isso que as coisas estão um bocado Sim, estagnadas as pessoas aqui. viam muito quando eu e o Tomás fomos para a Austrália, tipo, diziam-nos, então, mas vão fazer o quê? Vocês, isso é completamente YOLO live. Então, mas e a vossa carreira? O que é que vão para lá lavar pratos, limpar casas de Sim, banho? é O isso. que é que isso vos vai trazer? Tínhamos muito este preconceito. Pá, vai trazer vivências. Se calhar o teu objetivo não era ser doutor, não era ser nem isto, nem Sim, aquilo. sim. E eu acho que as pessoas têm muito... Ou seja, existe muito o estereótipo de sucesso em Portugal, acho que é Sim. isso. Hum. Já existe esse rótulo de o que é ser bem-sucedido. E é tudo muito à E as base de pessoas não títulos. percebem que só ser feliz ou, por exemplo, ser fotógrafo, ser videógrafo, ser Sim. criador de conteúdo, que isso também realiza as pessoas. E Eu essa... acho que também videógrafos e fotógrafos, ainda no outro dia falei sobre isso com o nosso videógrafo, que é uma pessoa que eu gosto muito e que se tornou nossa amiga. Eu estava-lhe a dizer, a vida de um videógrafo há 10, 20 anos atrás não era a mesma do que é hoje em dia. Hoje em dia é uma das profissões, não é? Sim. Mais precisas no mundo Sim, digital. Sim. Há exatamente. muito Porque trabalho. As profissões mudaram, É as isso. necessidades Estamos a mudaram evoluir. e é isso que os nossos pais e se calhar nem é preciso tanto, se fosse a geração mais dos 40, por exemplo, a malta ainda não consegue entender, nem consegue entender quanto é que se consegue ganhar no digital, as pessoas não fazem mais pequena Eu falei ideia. disso num podcast que fui há 2 semanas e por acaso eu até tive medo de falar, precisamente porque em Portugal nós temos sempre medo. Tipo, de falar. Olha, nós Sim. falámos de valores abertamente, Sim, de tudo. eu falei de valores abertamente, mas tipo, eu nem sequer disse concretamente o que eu ganhava. Eu disse as pessoas dizem, os influenciadores ganham muito bem, mas ninguém tem uma referência. Mas o que é ganhar Sim. bem? É mais do Sim. que 1000, é mais do que 2000, é mais do que 3000. Sim. E disse nessa, não numa de me gabar, zero, Sim. foi numa de mostrar, ok, sim, efetivamente é um valor acima da média e dei um valor de referência. Mas lá está, sempre com aquele medo de ser mal interpretada por alguma razão. E sinto muito que em Portugal também, e agora parece-nos aqui a deitar abaixo o nosso país, é um país que eu amo. Não atenção. é. Mas Não é, aquilo opá, que mas não é. é um país Tem muitas incrível. coisas boas, mas sem eu acho dúvida. que para nós fazermos a nossa vida não é fácil. Para começar, não É achas? isso, Para é isso. começar, tu vês muitos estrangeiros com alguma idade a virem fazer a reforma para Portugal, É. que é um sonho, não é? Sim. Mas Tipo, isso já diz muito. Porque é onde eles vêm encontrar algo que lhes traz calma. Ou seja, Sim. eles já viveram e agora vêm para a calma. E Sim. nós estamos a começar, nós não precisamos de calma, nós precisamos que mexa. Yeah. Exato. Opa, é muito difícil, e eu falei nisso no episódio que gravamos antes deste, pronto, que é Portugal não é um país feito para empreender, e no fundo o que tu fazes é empreender, o que nós fazemos é empreender. É um país que não está preparado para isso, não incentiva esse tipo de abordagens, Isto percebes? porque nós estávamos a dizer, eu estava há bocado a dizer-te que foram viver para o Dubai e olha, nós também pensamos com a quantidade de impostos que temos que pagar e lá está, tipo, eu até posso ganhar bem, mas depois metade disso Sim, eu tenho que pagar de Sim, é isso. impostos e tudo. sim, é isso. Então eu acho que é às vezes difícil juntar dinheiro em Portugal, não é? Claro, Com é uma isso. vida Tu tão... até consegues viver, mas não consegues, se calhar, juntar para outras coisas. Sim, Ou eu gostava para de investir, de criar mais Sim. negócios, criar um Sim. turismo rural, é um sonho meu a Sim. longo prazo e tudo mais, e parece que, não é? Tipo, Opa, no outro dia, não sei onde é que eu vi isso, mas que era, por exemplo, um americano, quando está a chegar ali perto da reforma, a média de dinheiro que ele tem em savings Sim. e essas coisas é à volta de 750 mil dólares. ok. E o português, a média, é entre 100 a 150 mil. Pois. E com bons savings. Sim, com bom E savings. com bons savings, não é um português qualquer. Sim, mas é... Desculpa mas lá. pronto, é Eu acho que uma... neste É momento uma... as pessoas não juntam, as pessoas vivem para gastar e isso. pagar contas. Sim. E É nem isso. chega às vezes, não é? Para Sim. isso. Sim, Mas- é o que eu digo sempre. Nós estamos a falar de barriga cheia, porque nós, eventualmente, dentro da realidade do nosso país, até somos bastante privilegiados. Sim, sim, O é nosso income acaba por ser bastante acima da média, não é? Mas sabes que não era, nós quando isto foi tudo um processo, não é? Até estabilizarmos como estamos agora, mas quando eu engravidei aos 23 anos, nós tínhamos a nossa vida, isto porque nós quando, é isso que estavas a notar, nós quando voltámos da Austrália, porque é que eu deprimi? Porque as pessoas estavam deprimidas, no modo geral, porque a forma como eu queria viver não era bem vista, bem aceite, as pessoas chamavam-me de doida, e depois nós tínhamos o nosso primeiro trabalho, não é? Aqui, depois da uma licenciatura, nós ganhámos o ordenado mínimo os dois. E portanto,
não conseguíamos juntar nada, não é? O dinheiro quase nem chegava até metade do mês com a casa para pagar, nós já alugávamos casa. O que nós fizemos é, eu alugava uma casa quando estudava e quis manter aquela casa, então fiquei a alugá-la enquanto estive na Austrália, para quando chegássemos termos casa. Foi a melhor coisa que fizemos, porque de repente os preços ainda dispararam mais. Sim. A renda na altura já era uma renda boa, eu pagava 750 euros por um T2 ali em Alvalade, que isto é, tipo, agora, calma aí, triplicou. Hoje em dia é dado. Sim, triplicou de certeza. Mas pronto, ou seja, engravidei e não recebíamos nada, tivemos uma fase ali, primeiro 1 ano e meio da Benedita, custou-nos ali no pelo, porque eu despedi-me, não é? Depois dediquei-me a 100% ao digital, porque eu também pensei assim, eu sempre soube que me queria despedir, sabem? Porque eu sempre soube que o meu objetivo, a única coisa certa que eu tinha na vida, para além da morte, não era que queria ser mãe, era mesmo o meu maior sonho. E o meu medo era, lá está, depois ter que voltar para o trabalho e ter que a pôr na creche, que é a realidade da maior parte dos portugueses, ter que os miúdos aos 4, 5 meses terem que ir para a creche. E era uma coisa que eu não queria mesmo. E eu pensei, como é que eu agora vou fazer? A minha licença vai acabar, eu vou ter que ir. Então, eu quando comecei a partilhar no digital, não tinha ideia de que ia tomar aquelas proporções e que fosse crescer tão rapidamente. Tão rapidamente, vemos, não é? Há pessoas que crescem muito mais rápido do que eu. Era exatamente isso que eu ia perguntar, que era... Tu já tinhas um plano e querias fazer disso vida, ou foi uma coisa, não, vou começar a partilhar e... Eu acho que eu fui partilhando organicamente tudo. Eu sempre gostei muito de partilhar. Sim, tu já tinhas o YouTube com o Tomás na Austrália, sim, né? os tocangos. Eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, de falar e dar dicas e não sei o quê. E eu acho que lá no fundo eu sabia que nunca pensei que pudesse viver só disto. Acho que é isso, ou seja, eu comecei a partilhar organicamente porque pensei, ok, isto é o caminho, isto vai-me trazer oportunidades. Eu não sabia, ou seja, não sabia que ia ser aquilo concretamente. Não sabias que aquilo é que era a oportunidade. Exatamente, percebes? Mas eu comecei a partilhar vídeos das reações das pessoas, quando souberam que eu estava grávida, e então foram tudo partilhas muito genuínas, muito verdadeiras, muito minhas, e eu estava a vibrar tanto com aquilo que eu acho que foi isso que atraiu as pessoas de gostar de me seguir, porque lá está, era um sonho tão grande que eu acho que isso transparecia no meu sorriso, nas minhas expressões, em tudo mais, e foi aí que eu comecei a viralizar nas redes sociais. E pronto, eu se calhar no início foquei muito na maternidade e agora se calhar já me estou a tornar numa, ou seja, não a perder a minha essência de sair da maternidade, porque eu vou ser sempre mãe, mas se calhar também sinto que este ano estou a querer encontrar um bocadinho a mim mesma e a trazer um bocadinho também só da Ana, e a fazer esta descoberta em simultâneo com a minha comunidade também, a partilhar mais de mim. Mas eu acho que acaba por ser... E se calhar tu tens sucesso e tens crescido porque tu foste, ou seja, a tua essência esteve lá tipo a 100% desde o início, estás a ver? E o que acontece muitas vezes, e em alguns criadores de conteúdo, é que tentam ser uma coisa que não são, porque ou porque alguém disse que dá, ou porque veem que alguém faz e que deu certo. Estás a perceber? Então eu acho que essa questão da essência, eu falo muitas vezes sobre isso. Aliás, sempre que eu peço para algum criador de conteúdo, olha, dá aí um input a quem quer começar agora. Toda a gente fala do mesmo, que é sejam autênticos, sejam verdadeiros, e já parece aquela frase da praxe que... Parece clichê, mas é verdade, porque as pessoas vão se conectar com quem tu és, não é com aquilo que tu mostras, eu acho. Quer dizer, é com o que tu mostras se for verdadeiro, não é? Porque em algum momento ninguém consegue fingir para sempre, ninguém consegue viver em personagem para sempre. É isso. E em algum momento as duas, ou isso se torna tóxico para ti, ou se torna tóxico para os outros. Exatamente. Acho que as pessoas ficam muito surpreendidas, que é uma coisa que eu até fico assim meia... Na rua mandam muitas mensagens. Aqui em Portugal eu sinto que, em Lisboa, as pessoas são mais tímidas, não sei, por exemplo, sempre que vou ao Porto, as pessoas vêm muito ter comigo à rua e abraçar-me e tirar fotografia. Aqui em Lisboa eu sinto que as pessoas ficam a observar muito e assim tipo a olhar, mas e logo a seguir mandam mensagem, mas não têm coragem. E o que é que as pessoas dizem? Foste tão simpático, ou mandaste, porque eu, quando reparo que as pessoas estão a olhar, eu sorrio, não é? Porque percebo nitidamente a quebrar aquele gelo, não é? Sim. Não é? É que eu acho que é mais constrangedor ficarem a olhar para ti do que virem dizer alguma coisa. E eu adoro que venham falar e de conhecer. Ou às vezes é aquela coisa de a pessoa conhece-me e eu não a conheço, então as pessoas têm aquele receio de como é que eu vou abordar, não é? Mas o feedback é sempre, és tão igual, ou és tão tu, ou és tão simpática, mas como é que eu deveria... Porque eu sinto que às vezes este meio, quando as pessoas ficam conhecidas, não sei, eu acho que é muito importante as pessoas terem os pés assentes na terra e sermos humildes, porque eu acho que tipo, tu um dia podes estar no auge e no dia a seguir
Sim, mas ninguém. E na verdade eu nem me sinto alguém. Ou seja, eu por ter 100 mil seguidores não me sinto de todo mais Sim. do que alguém. Sim, tu fazes o teu trabalho e és tu, não Tenho é? Ou seja, alguma visibilidade, mas Uhum. não me sinto, lá está, tipo, influenciadora que tenho a capacidade de, tipo, mudar o mindset das pessoas. Não, nem é esse, tipo, o meu propósito, sabem? E eu acho que é mesmo importante, lá está, as pessoas não perderem a sua essência e lembrarmos de onde é que viemos e lembrarmos que todos... Ainda hoje eu mandei uma mensagem também... à Rita, que também começou agora neste meio há pouco tempo, e ela estava a dizer, ela tem 15 mil seguidores, também começou agora um podcast, e ela estava a dizer, porque estava lá com pessoas, figuras tão grandes e eu tão pequenina, e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, Rita, não te quantifiques, tipo, todos nós já fomos essas pessoas pequenas que tu estás a dizer, e tu se calhar és maior, já ia dizer mais grande, és maior do que se calhar as pessoas mais conhecidas, ou já fizeste coisas que impactassem ainda já mais a todos vida de outras começamos. Sim, sim, É isso, Já exatamente. todos já- começámos, quer dizer, eu não comecei nada, mas, mas já todos começaram, ou seja, já todos Sim. tiveram 15 mil seguidores, já todos Percebes? tiveram 5 e já todos tiveram 0. O ponto de É. partida é sempre o mesmo. Sim, e eu sinto que às vezes também, mesmo neste meio, as pessoas, não sei, são mais fechadas. Parece que eu percebo que seja um meio em que as pessoas achem que se calhar esta está-se a aproximar porque se quer aproveitar, ou será que não sei o quê. Mas eu não tenho nada esse mindset, sabes? Por isso é que eu acho que a nossa geração de novos influenciadores, acho que somos muito assim, muito abertos, muito tratamos os nossos seguidores como amigos, somos muito próximos, criamos encontros, Sim. gostamos de os conhecer, e lá está, e mesmo entre todos apoiamos-nos muito umas às outras, que eu acho que isso é mesmo importante, não há Porque nada a tua comunidade, aquela... no fundo, é o teu ganha-pão, não é? Sim. Também, é de género. Eu acho que faz todo sentido tu seres simpática, Sim, falares. dar esse Obviamente que, retorno. quando as pessoas ultrapassam um bocado aquele limite, pronto, Sim. isso deve... Porque era essa questão que eu queria fazer. Se já te aconteceu alguma situação mais desagradável, por exemplo, que te deixou um bocado mais desconcertada, Sim. tipo alguém que ultrapassou um bocado os limites. Tens sempre hate, não é? Imagina, eu até tenho medo de dizer estas coisas porque sinto que diz e depois no dia a seguir, pimba, não é? Tipo, Atrás. atrás. Mas tipo, eu não me posso queixar porque efetivamente a minha página não gera muito hate. Isto porquê? Porque eu acho que não é uma página muito polémica, ou seja, eu quando faço as minhas partilhas, eu digo sempre, eu faço isto, mas não quer dizer que todos tenham que fazer, não quer dizer que seja... Claro. Eu valorizo muito as opiniões e as posturas de outras pessoas e de outras colegas minhas. Então, e mesmo quando eu faço uma publicidade a um produto, eu digo sempre, falem com os vossos médicos primeiro, ou experimentem, ou vão a uma loja e cheirem, ou seja, eu não gosto que as pessoas depositem a responsabilidade toda em cima de mim. Sim. Para mim funciona, eu gosto, a mim faz-me bem, não significa que a todos vai fazer. Sim, E eu acho que é super importante isso. E claro que já tive mensagens desagradáveis, há pessoas muito desagradáveis mesmo, mas eu acho também a nível de proporção são tão mais as boas do que as más, que eu acho que depois também aprendes Sim, a eu acho lidar que com também isso. criaste bem um nicho, não é? Tipo, Sim. as pessoas que Talvez. te seguem efetivamente se identificam contigo. Sim. Então é difícil que esse hate de facto chegue. Sim, Acaba por chegar, se calhar, por exemplo, um vídeo que viraliza e que chega a uma audiência É que não isso. é a tua. é isso. Sim, por exemplo, eu Sim, as fiz pessoas um não têm vídeo... contexto do que é que tu és, de quem é que tu és, do que é que Sim, tu por exemplo, falas. aquele Amamentar vídeo... 2. Sim. Chegou, Sim. bombou e sim, tive Sim. muito hype. Mas, por exemplo, este agora o último que acho que também viralizou, que foi aquele do Tomás a dizer-te que vocês estão no carro e ele está-te a dizer uma coisa que... Pronto, imagina, eu vejo lá comentários do género, mas isso não devia ser o normal. Sim. Mas não sei o quê. Senhora, mas se calhar não é o seu normal, por isso é que está a falar com essa acidez toda. Porque, imagina, Ou claro pessoas que dizem, devia não ser deviam o ter normal, partilhado mas isto. porquê? Sabes que eu tocaste agora num ponto muito importante que eu queria mencionar, que é quando eu comecei, e lá está, eu tenho tios, todos temos tios, mas pronto, os amigos os pais dos meus amigos, e mesmo tios de sangue, que quando eu partilhava comentavam muito, Ana, está-se a expor tanto, ou aqueles vídeos, não é too much, não, há coisas que não se partilham, há coisas que são só nossas, e há muito eu sinto que a geração do meu pai liga muito às aparências, não é? E lembro-me perfeitamente de falar disto comigo, e mesmo amigas minhas dizerem, Ana, mas tu não tens vergonha que depois os tios vejam? Porque imaginem, eu e o Tomás fazemos vídeos de tudo, e fazemos também vídeos, se calhar, um bocadinho mais sexuais, acho que é uma palavra muito, muito forte, não diria sexuais, mas assim, mais malandros, mais marotos. Sim. Mas porquê? Porque nós também queremos personagens, e os nossos vídeos é mesmo Mas eu acho para... que toda a gente consegue entender que aquilo tem humor, não é? Sim, é humor. Porquê? Porque eu acho que passamos por tanta coisa ao sermos pais, e mesmo enquanto casal, nem pensamos
pensando em nós enquanto pais, como casal, que toda a gente se identifica e gosta de ver até para humorizar e para perceber que todos passamos por isto Sim. e lá está, eu gosto muito que a minha página traga um bocadinho dessa dose de realidade para normalizarmos certos aspectos e para deixarmos, imaginem, claro que sou muito pequenina para mudar o mindset de Portugal, mas a minha página começou mesmo com o intuito de as pessoas ficarem mais abertas e perceberem que não existe só aquele caminho e que todos passamos por isto e que se calhar aquelas coisas menos agradáveis que as pessoas não gostam de falar por vergonha, medo de julgamento, se começarmos a falar sobre elas, vão Sim. deixar de ser, percebes, de Sim. serem julgadas e acho super importante. Não consegues mudar Portugal inteiro, mas sim. tens 101 mil pessoas que se calhar... Sim, Sim, e sei lá, tipo, aquilo que tu partilhas ainda é uma decisão tua. Sim. Tipo, o filtro sobre a tua vida é teu, não é Não, dos outros. mas existe muito preconceito com isso. Ou, por exemplo, Sim. depois os teus filhos não vão ter vergonha disso. Tipo, que a mãe está a expor este tema ou aquele tema. Eu acho que existe muito ainda, a sério. Sim, eu É entendo. muito tema de conversa. Mas, sei lá, eu acho que se calhar eles não vão ligar, porque eles vão ser crianças felizes e bem esclarecidas e se calhar é mais importante verem uns pais felizes em casa Sim. que são malandros e marotos um com o outro do que ver pais aos gritos um com o outro. Claro. E se Exato. calhar isso é que é o normal para a maioria das pessoas. Claro. Eu não sei, eu acho super importante. Eu quando recebo mensagens de pessoas a dizerem, olha, obrigada porque achei que éramos os únicos a passar por isto, ou achei que isto era só um problema meu. E quando as pessoas, lá está, veem os vídeos e se identificam e percebem que efetivamente é normal, eu acho que é incrível. É uma sensação Sim. de olha, tipo, fizeste, sabes, algo... Pá, porque eu acho que não existe ou seja, não existe aquilo que é o certo, não é? Ou o que é o normal. Pronto, eu acho que depende da mentalidade de cada pessoa, da forma de estar de cada pessoa. Há pessoas que são bem-humoradas, há pessoas que não são bem-humoradas, há pessoas que Sim. acordam a sorrir, há outras que Yeah. acordam durante 20 minutos, ninguém pode falar com elas. Ou seja, eu acho que não existe um normal. Tipo, aquilo que tu vives, tipo, com o Tomás é o normal para ti, e de certeza que há muita gente lá fora Sim, sim, que sim. vos acompanha, que se identifica com isso, assim como há pessoas que não se identificam. Claro. Sim. Por isso, eu acho que as pessoas têm que ser capazes de filtrar as coisas que veem Yeah. e tentar perceber e adaptar aquilo Sim, sim, à sim. sua realidade, do É género. isso. Ok, isto para mim não é normal. Epá, então pronto, olha, só deixa de seguir e não acompanhas, ponto. A questão é, eu às vezes eu penso, quando é que, imagina, tu olhas, não te identificas, tu vês muita coisa que não te identificas, como eu vejo muita coisa que não me identifico, mas imagina, eu vou mesmo perder o meu tempo a fazer um comentário negativo àquela pessoa, a mandar uma mensagem a esculambar aquela pessoa e tipo, a tentar tipo, deitar aquela pessoa abaixo, mas porquê? A troco Yeah. de quê? O que é que isso vai contribuir para a minha Exatamente. felicidade? E nem é só isso, tipo, é impossível tu encontrares uma pessoa com a qual te identifiques a 100%. É impossível. Impossível. Nem o Tomás e eu. É isso, Tipo, isso. Até nós, não é? Temos discussões e Mas a não vida concordamos evolui com nas certos... divergências. Percebes? Então, as pessoas julgarem-te por um vídeo ou por uma opinião ou Sim. porque a Ana Balsemão disse isto, vai ser isto, eu acho que é um erro. E por isso é que eu acho que lá está, não podes julgar o livro pela capa. Esta também foi um bocado, como é que se diz? Clichê. Mas é Mas verdade, porque é verdade. como é que tu podes achar que e depois outra que é eu identificava-me tanto contigo até esta partilha, foi uma Já me desilusão. Mas foi E uma eu não me lembro desilusão porque porquê? agora até podia revelar o que é que tinha sido. Mas foi um vídeo qualquer que eu fiz. Foi uma pessoa que me seguia desde sempre, até criou um vlog, fez um artigo sobre mim, não sei o quê. Depois mandou uma mensagem a dizer-me qualquer coisa, a dizer, já sei. Exato, já me lembro. Foi porque o meu vídeo, a minha página começou a ficar muito publicitária. Ou seja, isto na opinião dela. Ok. Ou seja, eras tão autêntica, tão orgânica, e agora de repente começaste a fazer publicidades. E eu só pensei, olhem, para eu continuar a aparecer tanto e a dedicar-me tanto a esta página e a tenho que- produzir conteúdo para vocês, eu não vou viver de dar. Portanto, é lógico que eu não falei assim, eu falei, fui super correta e até lhe disse, olha, Mas dá vontade, às vezes não. deixas de seguir se quiseres, tudo bem, compreendo, mas é assim, disse mesmo, eu não vivo dar, para continuar aqui eu preciso de trabalhar e
se há coisa que posso garantir e que vocês podem contar comigo é que eu seleciono bem as minhas publicidades e eu não divulgo produtos e coisas com as quais não me identifico e com as quais não façam sentido. E a verdade é que mesmo a minha publicidade, se vocês virem, é muito orgânica. Eu meto sempre alguma essência. São raras, existem. Se calhar 2%. Há marcas que valorizam a parte comercial e que têm que ter 15 segundos. O briefing é muito restrito. Que não tens grande margem. Sim. Mas que são marcas que eu gosto e que me faz sentido trabalhar sim. e que eu uso E em uma casa. coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer dizer que não te identifiques com a marca porque seguiste um briefing. Exato, sim. isso. Mas eu tento sempre trazer essência e eu tento sempre trazer storytelling, significado, deixar alguma mensagem sempre nas campanhas que faço. E isso também, lá está, dá algum trabalho por trás. Eu coloco sempre muita pressão. Sinto também um dos principais desafios do meu trabalho. Eu coloco sempre muita pressão nas campanhas que faço, porque sinto que também as pessoas já estão com a fasquia alta, que é, já sabem que a Ana nem parece publicidade, não é? Sim, Tipo, sim, aquilo sim. ela tenta Sim. sempre. Até porque do que eu vou vendo, imagina, eu acho que eu não te sigo, mas eu vejo muitas tuas coisas, que é um fenómeno. Mas O explorar está a eventualmente funcionar. o explorar está a funcionar. Não é porque efetivamente há muito conteúdo. Não, também já me apareceu muito. Pareces muito e eu vejo muito, mas Olha, eu vou vou-te fazer seguir, uma coisa como é que fiz óbvio. com outra pessoa que Vou-te convidámos seguir, aqui. porque Vou-te isto seguir é agora. ridículo. Mas sabes porquê? Eu vou-te explicar. Porque como eu tenho Opa, as é páginas da empresa, eu acho que em alguma delas nós te seguimos. Então para mim é como se eu te seguisse. Sim, seguimos. Exato. O Então, que é que pronto. sei? Eu não percebi. Na página, já percebi. Sim. Na vossa Ia-te página. perguntar uma coisa, só para não perder a cena da publicidade. Como é que tu fazes o filtro das coisas, ou seja, das pubs que tu aceitas, dos produtos e assim? Por exemplo, quando é alguma coisa que tu não conheces o produto, tu tens aquela fase de teste, propões-te a experimentar para só depois dar feedback. Como é que tu fazes esse filtro? Existem várias formas. Pronto, eu agora estou em agência. Eu tive muito tempo a trabalhar sozinha. Pois, era isso que eu ia dizer antes, que foi, tu até há pouco tempo fazias tudo sozinha. Sim, e eu de já repente estive numa começaste- agência há muito tempo, mais no início, mas depois quis ficar sozinha e tive para aí, se não me engano, que é 1 ano e tal sozinha. E foi intenso, porque não se percebe, mas há muita parte burocrática por detrás, que não é? há. Ou seja, tu não gravas só a campanha, tu tens que pensar, lá está, tens que orçamentar, recebes muitos e-mails de marcas que muitas vezes nem avançam, não é? Pedir orçamentos, depois não dá aqui, depois são sempre orçamentos diferentes, para coisas diferentes, portanto tu não consegues ter um e-mail pré-definido, tens sempre que analisar proposta a Esquece. proposta, Sim. e às vezes é exclusividades, depois tens que pensar, porque é tudo uma questão de estratégia. Então, mas se vai pedir exclusividade neste âmbito, tu vais deixar de também aceitar trabalho noutros, então Sim. tens Tens que avaliar Saber muito como é que bem. dás orçamento também, é toda uma E é muito aprendizagem. tempo, exato. Ou seja, tu muitas vezes estás ali a perder 5, 6 e-mails com o mesmo cliente. Sim. Sim. E são muitos e-mails por dia. Tens essa parte. Depois tens a parte de timelines, recebes o briefing, envias a tua ideia, a ideia é aprovada ou não, muitas vezes tens que fazer ajustes a essa ideia, recebes o produto, eu sou eu a editar sempre, eu tenho que ser eu a editar os meus vídeos, porque já tentei, eu agora gravo muitas vezes com videógrafo, porque como é muito dinâmica familiar, dinâmica em casal, nós precisamos de alguém que nos esteja a gravar, Claro. e porque o Tomás não tem agora a disponibilidade que tinha para me estar a gravar nos vídeos todos, Claro. então temos videógrafo, mas tem que ser eu a editar, porque é a minha essência, lá está, na forma de comunicar. Sim. Eu já Ok. tenho a ideia na minha cabeça, estou a editar, começam a vir ideias diferentes e começo Ou a seja, fazer. Sim, ficas sim. com as Portanto, imagens e tu é que editas. eu recebo, é bruto e eu é que edito. Portanto, tudo isto já são várias horas de trabalho que Muitas tu Sim, horas sim, com sim, 2 sim. filhos que tu Yeah. estavas a dizer em off que só vão para a escola aos 3 Exato, anos. nós temos com o Lourenço a tempo inteiro em casa, assim, a medida já vai, mas o Lourenço está, e eu tenho a sorte, é mesmo, eu tenho a sorte de ter o Tomás, que também tem um horário flexível, porque trabalha comigo em casa, nós trabalhamos os dois juntos, e vamos dividindo e vamos revezando. E isto, eu por acaso nunca disse, olha, vou dizer agora no vosso podcast, eu nunca disse isto porque já sabia que ia ser censurada e que as pessoas, lá está, as pessoas são más e pegam em tudo e depois vão desvalorizar um bocado, porque eu já tive um bocado de hate às vezes de dizerem que eu me queixava muito e nunca foi queixar, eu sempre transpareci muito, e se eu estou numa fase mais cansada, na gravidez do Lourenço, como estava com a Medita em casa, porque a Medita teve meio ano comigo em casa quando o Lourenço era recém-nascido, portanto tive um pós-parto com 2 miúdos em casa e ia trabalhar, eu estava no segundo dia de pós-parto na cama do hospital com pontos e com gastroenterite, que eu apanhei uma gastroenterite, a editar uma campanha, não sei o quê, portanto tu não tens uma licença de maternidade, não é? Sim, Portanto sim. já É fui buscar verdade. aqui muitos de temas, mas isto para dizer o quê? Perdi-me, esperem, fui buscar muitos temas. Estavas a falar de. Já Eu foi me mais a perdi. coisa. De quê? Estamos a ir buscar Estávamos a Peraí. falar, Das pronto, tu agora tens um publicidades. videógrafo. Ah, sim, de tu Exato. editares e da tua essência. Mas pronto, isto para quê? Fui fazer edições, espera aí, deixa-me pensar nas coisas todas.
estive lá, tive que fazer, pronto. E com o videógrafo, pronto, se eu editar sempre, estava a pensar no tempo. Já sei. Do hate das pessoas, de dizerem que eu, às vezes, a minha vida era demasiado fácil a comparar com outras e que eu me estava a queixar. Eu nunca me queixei e eu sou a primeira pessoa a ser grata e a saber que adoro o que faço e que sou privilegiada por isso. E que tenho rede de apoio, que é algo incrível. Tipo, tenho um pai, a minha mãe vive no Porto, mas tenho um pai que à semana, se eu precisar, uma vez ou outra, vem ter comigo e ajuda-me ao final do dia, depois de acabar o trabalho, né? Avós ao fim de semana que também nos ajudam. Portanto, assumir isso. E aquilo que eu acho que vai ser que as pessoas me vão censurar é que eu agora tenho empregada 3 vezes por semana, 3 horas de manhã. Porquê? Porque eu não estava a conseguir trabalhar, ou seja, eu perdia, quando o Lourenço estava a dormir e momentos mortos, estava eu a limpar e a fazer as coisas da casa, e agora disse ao Tomás, ok, vamos pagar para ter tempo, eu vou precisar desta ajuda, e aquilo que eu vou fazer é, nos momentos mortos, eu vou estar a trabalhar e a produzir conteúdo, porque é isso que nos vai trazer mais income e mais oportunidades, e eu preciso desse tempo. Adoro e foi este uma tema. escolha, ok? Eu adoro este tema. E eu sinto que as pessoas agora vão e agora sinto que se eu aparecer a dizer estou cansada, as pessoas ainda vão dizer com a empregada a queixar-se, tipo, e acho isso mau, acho isso feio. Não, mas isso é fácil. Porque as Primeiro, pessoas eu acho adoram- que falar dos problemas dos Não outros te podes é comparar. sempre... Cada um tem a sua realidade, o que é um problema para ti não tem que ser um Sim, tu problema tens para o miúdos a outro. passar Exatamente. fome. Se tu Sim. fosses dizer Sim, claro, é isso. estás a chorar claro. porque morreu a tua avó Então e há não miúdos tinhas que nem têm direito a comida ter- na mesa. Ania, é fácil. É de género. Se tu puseres na balança Quanto ou é que num vale o papel, teu quanto tempo? é que vale o teu tempo? Sim. Do género, ok, eu levo 3 horas para limpar a casa, para arrumar a Sim, casa, sim, whatever. sim. Mas eu, em 3 horas quanto dinheiro é que eu consigo fazer? Opa, É e aqui E é tens sobre 2 isso. filhos Sim. e, que têm, E- e sabes o Exatamente. que é que queres proporcionar aos teus filhos. E para Exatamente. isso precisas de faturar mais, precisas de mais tempo para trabalhar, porque não Exatamente. estavas a ter tempo para Yeah. trabalhar porque estavas a full time com eles. Então, mas imagina, essa pessoa está-te a dar o tempo que tu precisas para trabalhar e que os outros Exato. que te vão criticar deixaram as crianças numa creche porque é a realidade e porque é o que é, e porque todos temos que trabalhar, Eu independentemente de ser em casa, independentemente de ser fora. É isso. Isso não tem Porque eu nada acho que a a ver. mentalidade da maior parte das pessoas é trocar ou seja, eu trocar o meu tempo por dinheiro, não é? Sim. Ou seja, tu trabalhas para receber, não sei o que, etc. Mas eu acho que o grande goal da vida é tu conseguires Sim. trocar dinheiro por tempo. Eu acho Mas que é um sabes que eu bocado sempre isso. tive medo e eu sempre fui super transparente e tenho comentado com o Tomás. Sinto que estou a falhar em partilhar agora que tivemos esta nova aquisição e estava à espera do momento, olha, foi no vosso podcast que divulguei isto, porque lá está, eu sinto que as pessoas, mas a verdade é que isto foi mérito meu também, foi mérito do meu trabalho. Eu Exatamente, não consigo é pagar isso, uma é empregada isso mesmo. porque eu acho que às vezes imensa gente associa o meu nome, Balsemão, a que somos ricos. Imensa gente, acredita, imensa gente associa o meu nome a isso, ao Pinto Balsemão e tudo mais. E as pessoas não sabem de todo, tipo, a minha vida. Ou seja, eu já vivi muito bem, os meus pais já viveram muito bem. A minha vida há 5 anos deu uma volta de 150, portanto, eu sei o que é ter tudo e sei o que é não ter nada. E sei o que é começar do zero, sem ajuda, Yeah. sem apoio, sem nada. Portanto, às vezes as pessoas lá está, por eu ter andado em colégios e não sei o quê, e acham que eu e o Tomás, ou seja, tudo o que precisámos dos pais dão, mas não, foi tudo do zero, foi tudo Sim. por nós. Então, lá está, se tenho empregada hoje também foi mérito do meu trabalho. Mas Sim, sinto que mas as e o que é pessoas que tem a olham ver muito com para as isso? aparências. Lá está, Sim. percebes? Os apelidos, vivem em Cascais, vivem patatá. Sim. Minha casa Não. foi baratíssima, foi Sim, uma é isso. oportunidade de ouro. Não, mas tipo, é isso. Por exemplo, nós agora estamos numa fase que é do género. Ok, nós com a bebé, sem termos apoio, lá está, os pais da Messa estão no norte, a minha mãe também está no norte, não temos rede de apoio nenhuma. Respect. Eu Mesmo. só tenho que quantificar quanto é que vale a minha hora, quanto é que vale a hora da Messi. É tão simples quanto isso. Ok, quanto é que eu vou gastar, por exemplo, a pagar a uma pessoa que tome conta da Olivia e que consiga dar um jeito à casa todos os dias? Epá, pronto, ok. O que eu vou gastar com ela vale menos do que a minha hora. Pá, está feito. É isso mesmo. Sim. Eu acho que isso aí, as pessoas têm que ser inteligentes o suficiente para começarem a pôr essas coisas na balança. Se vocês conseguem ganhar muito mais dinheiro a pagar alguém a fazer determinadas coisas, epá, não há... É isso. Pá, foi uma opção que fizemos agora e Acho lá que fazes está. bem. Mas Tem isto para dizer o empregada quê? agora. Exato. A publicidade. E imagina, né? E um dia gostava que fosse todos os dias, o dia inteiro, pronto. E é há tipo de ser. parte, em E cima há Há de 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 ser, 3 horas, sim. exatamente, é isso.
Agora foi a decisão que nós fizemos, foi 3 horas, 3 vezes por semana. Mas pronto, isto para dizer o quê? Porque tinhas mostrado essas publicidades. Estive sozinha, depois estava a explicar que era este processo de e-mails, burocracia, há muito trabalho por detrás só da entrega da campanha e da publicação da Exatamente. campanha. E lá está, porque eu gosto de trazer esta essência, ou seja, eu não gosto só de tirar a fotografia com o produto e olha, não, atenção, não desvalorizando esse trabalho, Sim, que dá sim. sempre trabalho. As A pessoas que questão têm é- imagem para isso. Sim, Só vou dizer mas assim. mas é que há briefings que são assim. Eu sei, mas não é que- isso. É porque há pessoas que têm imagem para Yeah. isso. É só Em que mesmo. metem só assim, tipo, A um marca só rímel. precisa da imagem Yeah. delas, não é nada. já têm tanta visibilidade, não é? Que as Uhum. pessoas, Sim, é pronto, isso. basta só a marca aparecer. Mas eu gosto mesmo de ter a minha essência e de trazer mesmo algo daquela publicidade. E portanto também perco muito tempo a pensar, ok, o que é que eu vou criar de criativo, como é que eu vou implementar isto no meu dia a dia e fazer algo que as pessoas não notem logo que é algo publicitário, percebem? Uhum. Então é muito tempo. E pronto, e fui para a agência o ano passado, no final do ano passado. Uhum. Que está a correr super bem, estou super satisfeita porque sinto que me tirou uma carga gigante de cima. Porque o que é que eu sinto? Eu antes não conseguia muito outreach, é quando vocês apresentam também o vosso perfil, Uhum. que eu já não estou numa fase em que preciso de tanto fazer Sim. isso, porque as marcas já vêm automaticamente ter Sim, e já me sim, procuram sim, mesmo, sim. olha, eu quero Uhum. trabalhar trabalhar com a Ana Balsemão. Mas eu sinto que é sempre importante, por exemplo, eu queria imenso, posso ser aqui, eu queria imenso trabalhar com a Freshly Cosmetics, porque adoro, porque era fã, porque gostava imenso. E foi o Miguel que contactou e apresentou. Eu não tinha, Yeah. se eu tivesse a trabalhar Uhum. sem agência, eu não ia ter o tempo para fazer este tal Claro. outreach ou para Sim. criar uma estratégia com ele. Eu sinto que eles estão todos a trabalhar por mim, a apresentar o meu perfil, a fazerem, por exemplo, Enquanto esta isso, parte tu tens mais tempo para a parte orçamentária criativa, e eu não tenho é? mais tempo para a parte criativa Exato. e acima de tudo para estar também com o meu filho, porque Sim, claro. eu não posso esquecer, e às vezes nisto tudo da nossa vida ser tão corrida, eu olho para o Tomás e penso, ok, espera, qual foi o meu objetivo? Era passar mais tempo com os meus filhos. E é Uhum. muito fácil tu neste meio também perderes-te, entusiasmar-te com ia tanto trabalho, tanta coisa, vamos aceitar, vamos ver não sei o quê, e de repente estás a dar por ti, quantas horas é que eu passei hoje no ecrã? Quantas horas é que eu passei hoje sem o meu filho? Ou seja, eu acho que doseares é difícil. Eu continuo à procura deste equilíbrio e continuo neste caos de ser mãe e trabalhar. Eu sinto-me uma pessoa caótica, a sério. E eu partilho imenso, estás a ver? Eu partilho isto não numa de me queixar, mas Não, numa é a de. tua realidade, tu estás a partilhar Sim. aquilo que tu estás a sentir e isso o que tu sentes não é uma queixa, é tipo, É isso. é aquilo que tu Sim, estás a exato, é viver No naquele pós-parto, eu estava momento, cheia não de é? medos, tipo, de não dar, andava-me a sentir mais cansada, de não dar a atenção suficiente à Mas estava, Dani. o Vinícius estava a fazer o trabalho de casa mesmo antes de tu vir e estava a ver o teu destaque do Know Me. Estava. Já nem sei o que é que veio. Não, eu vi tipo 3 stories e disse Sim. assim: eu não vou E nós pesquisar estávamos mais. a ver que tu estás numa fase em que tu não é que te queres desprender, é o que tu estás a dizer do Ana mãe, porque tu Sim. vais ser sempre mãe, mas começares a transmitir mais tipo quem és tu, Yeah. Ana, porque meio que Sim. Nem o eu teu, sei, ouve lá. o teu público Mas estou a meio descobrir. que a maioria veio no contexto de maternidade. Sim. O que é que tu agora individualmente te queres passar? Porque é difícil, chegas a um ponto em que ainda por cima os dois seguidos, é tipo, aquela é a tua realidade durante muito tempo e é Principalmente quando passaste uma intenso. vida à espera Sim. dessa janela e deste momento. Então Sim. é tipo, e agora? A Eleonor, não é? Há bocado que estava Sim. cá. Sim. E o teu hobby? E eu, gri. Aham. Mas e eu agora comecei a fazer terapia. Você também aqui comecei a fazer terapia, tenho psicólogo. E estou também nesta descoberta. E também lhe disse isto mesmo, perguntam-me o meu hobby e eu fico, e o que é? Tu sentes tipo que ainda não encontraste bem a tua identidade tipo, individual sem os teus Acho que é filhos? muito complexo, tipo, acho que Sim. não, nem sei bem, tipo, sim, acho que sou muito eu, e acho que está tudo bem, porque eles também são pequeninos Sim, e acho claro. que esta fase é intensa, não é? Sim. E faz parte. Mas sim, eu sempre que me apresento é Ana Mãe. E quem me deu por acaso este input de começar a pensar mais no Ana eu foi o meu agente que disse, Uhum. pegou em mim, no meu perfil e tudo mais, disse: Ana, tens 28 anos, és mãe de 2, vais casar, tens muito mais potencial do que ser só mãe. Uhum. Ou seja, vamos também, não numa de me querer, olha, caga nos teus filhos, Não, claro. Sim, vais ser tu agora. Sim. Mas, tipo, e também ele chamou a razão que foi, ok, daqui a 10 anos os teus filhos vão estar numa mais independentes e não sei o quê, e vais continuar a ser Ana Mãe. Não, tipo, começa também, acho que é importante, lá está, e não é só Uhum. isso. A minha mãe viveu anos e anos para nós. E também já teve ali uma crise de identidade muito grande, que foi de Uhum. repente teve 20 anos dedicada a nós e agora quem é que eu sou? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? Eu acho que é uma Então, coisa que se vai fazendo aos poucos, É. mas é um exercício que se tem que ir fazendo, porque às Sim. tantas, quando, epá, cada um vive a vida como quer, atenção, só que sim. quando estás só focado, é isso, chega um momento, por exemplo, vai haver um momento em que o Lourenço também vai para a escola, Yeah. e depois tu aí, se E calhar vais-te agora? questionar, o que é que eu vou fazer durante o dia? Agora sobra-me tempo.
Agora, antes não tinha tempo, agora sobra-me tempo. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu gosto de fazer para além? Sim, Exato. Não, mas eu acho que pronto, que foi o Miguel que me ajudou muito também a querer descobrir mais de mim e a ser mais eu, e também porque é verdade, as pessoas conhecem muito qual é a minha forma de educar, de ver a maternidade, de viver a maternidade, como casal, e lá está, como casal, mas é muito, lá está, esta minha forma de viver em família, dinâmica familiar, e não tanto eu, Ana, o que é que era eu, Ana, antes, o que é que eu fui, mas por acaso agora comecei a falar muito também da minha ansiedade, comecei a mostrar, ou seja, eu sempre partilhei muito de mim também, mas era sempre muito os meus desafios, as minhas inseguranças enquanto mãe, não era tanto enquanto Enquanto pessoa. percebes? Percebem? Era Sim. mais aí. Agora estou nesta descoberta. E isso, as publicidades, em termos de testar produtos e não sei o quê, varia muito. Ou seja, eu tento, normalmente os produtos que eu faço, eu já uso em casa. Então, agora, por exemplo, fiz o Cicalfato. Cicalfato é tipo aquela coisa, quando me disse, olha, querem avançar contigo, eu fiquei mesmo contente. Normalmente, o produto chega-me a casa antes e eu testo. Por exemplo, houve agora uma marca que eu fiz, que eu não tive muito tempo para testar, mas quis fazer. Testei tipo numa semana, porque amei o cheirinho e é uma marca de produtos muito naturais, que era uma coisa que eu já queria fazer porque estou a amamentar. Então, como cheirava super bem, tinha uma amiga que já conhecia a marca há anos e que adorava a marca, portanto tinha essa referência. E como quando li os ingredientes, falei com a minha médica e pensei, olha, eu quero há muito tempo entrar também numa onda de produtos naturais e tudo mais, porque acho que já tantas toxinas para o nosso corpo e estou a dar mamar, e é uma coisa que é importante. Pensei, é uma marca que faz sentido, li os valores e tudo mais, não tive durante 3 ou 4 meses a testar, que é o tempo daquilo começar a fazer efeito, Sim. mas identifiquei-me com a marca e fiz, portanto sim, tenho que sempre reconhecer a marca antes, tenho que sempre fazer sentido, o Miguel já sabe disso perfeitamente, houve marcas que eu já rejeitei, várias, olha, a maior oferta que eu já tive de trabalho, uma das maiores, que era tipo embaixadora durante um ano e não sei o quê, um monte de conteúdos e não sei o quê, eu rejeitei. Não era que eu tivesse nada contra a marca, mas tipo, são produtos tipo anti-celulite e coisas que não vão tanto, não sei, não me identifico tanto com aquilo e sei que eu não ia usar aquilo porque eu sou péssima. Ou seja, eu se já suplementos, que é uma coisa importante e não sei o quê, me esqueço de tomar, quanto mais, sabes, coisas tipo de cosmética. Exato, tu fazes tipo, eu sou igual, eu sou preguiçosa com cremes. Pá, desculpe, é verdade. Eu adorava básicas, ser diferente. não é? Eu adorava ser diferente e ter essa rotina de no final do banho, pôr aqueles cremes, tudo. Pá, eu sou preguiçosa, eu não tenho essa cena. Eu faço durante uma semana, resolução de ano novo é sempre essa. Vou pôr mais cremes, vou fazer o skincare, mais não sei o que, faço durante uma semana, depois cansei. Percebe-te? Não, eu também. E, por exemplo, eu fiz Freshly, eu nunca tinha experimentado o tratamento anti-queda e divulguei a anti-queda porque, para mim fazer Freshly foi tipo o ponto assim da minha carreira, porque queria imenso fazer. Tinha visto reviews incríveis e pessoas do mundo digital que eu admiro imenso a fazer, e porque já conhecia, olha, a Sara foi também uma das minhas principais impulsionadoras para fazer, e a verdade é que estou a fazer e estou a aplicá-lo. Portanto, ou seja, o que é que eu quando não há esse tempo para tu experimentares, eu estou a usar e eu estou a experimentar. E a minha forma de comunicar não é tomem este produto que vai transformar e vai estar cabelo. Não é, vem comigo experimentar, estou a experimentar, daqui a 3 meses falamos e vou-vos mostrar os resultados para as pessoas verem o processo do antes, durante e depois. Por isso é que eu digo, eu não gosto de ser considerada tipo influencer, eu gosto de partilhar em tempo real o que é que eu estou a fazer, o que é que eu não estou a fazer. Por exemplo, eu agora vou fazer uma rúbrica que é produtos que eu tenho vindo a testar e que tenho efetivamente gostado, ou produtos que eu descobri, ou press kits que me enviaram, que eu, na altura nem divulguei e que de repente foi tipo um wow por alguma coisa. Mas lá está, tipo, tenho sempre que, sou sempre transparente na forma como comunico, percebes? Não prometo, olha, vais ficar incrível, vais ficar com isto, vão desaparecer as manchas, vão vou testar. Não, perguntei porque eu conheço e conheço pessoas do meio digital que é pá, tudo que vier, desde que dê dinheiro, porque há malta que tem aquele pensamento de isto dinheiro vai acabar, enquanto tiver a dar, tipo, não, mas sabes que isso tem um grave problema, a meu ver. Eu vejo isto a longo prazo, ou seja, eu vejo o meu trabalho, eu gostava de continuar nisto anos e anos, não vejo um fim, não consigo ver um fim, não consigo ver uma reforma, e o que eu pensei é, custou-me muito chegar até aqui, ou seja, deu muito trabalho ganhar a confiança, a proximidade e esta como é que é dizer, tipo, os meus seguidores são mesmo fiéis, sabem, a mim, são mesmo conseguires no fundo a validação, não é? No meio de tanta gente que vai aparecendo. Sim, para terem confiado
obviamente que requer trabalho teu, não é? E Uhum. tu criaste esta proximidade e, portanto, de repente estás só a divulgar por divulgar. Eu acho que a longo prazo isso não te vai trazer benefícios, porque Sim. de repente é mais uma. Eu acho que tipo tem um impacto que tenho nas publicidades que faço e as pessoas efetivamente vão comprar e confiam por algum motivo. Também Lá porque Sim, está. não sim. tens a tua linha de comunicação. É a mesma numa E sinto publicidade. essa responsabilidade, percebes? Uhum. Então, também por essa responsabilidade, por isso é que também não aceito tudo o que me cai ou não faz sentido. Mas imagina, eu digo uma cena, da forma como tu estás a falar e disto tudo, eu já consegui perceber uma coisa, Uhum. que é, Fizeste uma análise. não, Pois não é isso, porque essa cena do digital, que é, tu encaras mesmo o digital como o teu trabalho, e Sim, às e vezes é isso, isso que isso falta. é uma coisa importante de se focar aqui, porque muita gente acha que X, Y, Z, porque tem muitos seguidores, que encara efetivamente como trabalho. E não, porque tu vês muita gente que até tem mais seguidores ou que faz imensas Sim. pubs e etc., mas não tem o mínimo de cuidado com a Sim. forma como vão comunicar, o conteúdo que vão fazer, como é que vão transmitir aquilo. E tu sabes, e tu no fundo sentes essa responsabilidade do teu Sim. lado de como é que tu vais passar isso às pessoas que te acompanham. Seja porque, para não parecer uma pub, Yeah. seja com, ok, eu literalmente estou a recomendar um produto, tipo, tenho que fazer isso de forma responsável. Sim, se não correr bem com alguém, essa pessoa vai me incutir Exatamente. responsabilidade a Sim. mim, não é? Por mais que não seja de toda a tua responsabilidade, mas é do género, as pessoas pensam muito assim. E eu acho que Sim. existem poucas pessoas que encaram o digital mesmo como o seu trabalho. Sim, sim, E sim. isso é de valorizar. Sabes que houve um exemplo, por exemplo, eu como tenho muitas grávidas e mamãs a seguir-me e tudo mais, houve uma vez que também tive um creme também muito bem pago, e eu perguntei à minha médica, a marca tinha-me dito que podiam fazer a amamentar, e perguntei à minha médica e a minha médica disse que havia ali um ingrediente que eu disse logo, Miguel, esquece. Tipo, eu estou a amamentar, Sim. portanto, eu saio essa dúvida da minha médica, não vou usar, Sim, muito exato. menos Exato. estar a influenciar ou inspirar a minha comunidade, que também pode estar a amamentar, a fazer o mesmo e a pôr algum risco, imagina. Exato. Percebes? Sim. Mas daí também eu gostar sempre, mesmo que seja, eu certifico-me sempre com a minha médica e em tudo o que é produto assim mais de tratamento, eu ponho sempre. Falei com a minha médica primeiro, mas falem sempre com a vossa médica, Sim, porque exato. todos temos, Sim, não é é, isso. problemas Sim, diferentes isso. de saúde. E há várias abordagens, mesmo na medicina, há várias abordagens. É Exatamente. diferente. Tipo, há Exato. pediatras que querem começar pela sopa Completamente. e há outros que querem começar pelos sólidos. Isto é uma Sim, coisa básica. olha as grávidas. E não eu tá não, certo eu não ou não podia tá errado. comer quase nada. Tenho montes de amigas que comiam quase tudo e também sinto cá muito, não é? Sim, sim, Sim. sim. Portanto, tens é que... Depende muito da perspectiva do teu isso. médico e no fundo o que é que interessa? Que tu confies na tua, que a outra Exatamente. grávida confie na dela Exatamente. e eu confiei no meu e é o que é. Cada um tem Sim. que confiar no Sim. profissional que escolhe. É As isso. abordagens são diferentes, há umas, não há certas nem há erradas, É cada um isso. tem as suas crenças. E as pessoas Tal também como tu deviam ter tens um sempre método de cuidado. comunicação e há outra influenciadora que tem outro e os dois funcionam, Yeah. depende da audiência. E não devias, acho que às vezes vêm-nos influenciadores e põem-nos também esta responsabilidade. Já tive mesmo mensagens, lá está, mais chatas sobre isso, tipo, estávamos num parque de estacionamento, por acaso estávamos num descampado, tipo, emprestaram-nos um carro e estávamos mesmo num descampado, imagina, aquilo era um carro que estavam lá há meses e meses e meses parados, não havia uma entrada lá ao fundo, mas aquilo era tipo no meio do nada. E estávamos com a Benedita a conduzir, que era uma coisa que eu fazia imenso com o meu pai, tipo, a fazer assim com o carro, a andar para trás e para a frente, aquilo era tipo um descampado. Eu fui, mesmo por, tipo, enfermeiros e tudo mais, e a dizer que aquilo eu estava, mas disse-me, eu fiquei a ter pesadelos, pai, durante 2 dias com aquilo, que foi, vai ser a causa de mortes de crianças na estrada por estares a divulgar isso, porque há muitos acidentes de carro com pais que põem as crianças só para descer a rua, mas calma, eu percebo isso tudo e tipo, eu por acaso sou muito paranoica nisso, mas as pessoas lá está, eu estava num descampado, não sei o quê, mas também depois comecei a pensar, mas as pessoas cá não sabiam que eu estava num descampado. Eu por acaso escrevi lá Sim. na Mas as descrição. pessoas não leem, esquece isso. Yeah. As E estás a pessoas ver, não leem. e o peso que é, mas eu também não acho justo, tipo, verem-nos a nós, e eu digo sempre, eu não sou médica, tipo, não sou profissional de saúde, portanto, não achem que porque a Ana Balsemão faz, que eu tenho que fazer o que eu vou fazer. Eu às vezes Sim. recebo mensagens de não usei este produto, não sei o que eu quero, eu ando com muitas dores de cabeça, não sei o que, eu pergunto, por favor, vão ao médico, tipo, eu fiz este tratamento, mas Sim. resultou para mim, eu não faço a mínima ideia qual é que é o teu Sim, sim, histórico, sim, não é? exato. Clínico, Sim, claro. eu não eu acho que é um Sim. perigo as pessoas confiarem só nos influenciadores, tipo, para fazerem isso. Só não, Sim. eu acho que Sim.
Percebes? É isso que eu acho que as pessoas às vezes têm que ter alguma noção. E pronto, fiquei, pá, juro-te, uma semana em claro a pensar nisso, a pensar, será que as pessoas vão ver isto e vão fazer? É assim, eu acho que cada um é responsável por fazer aquilo que faz. Claro, Sim, eu claro, acho claro. que também só faz quem não tem discernimento. É não isso. E também se começares a pensar em tudo, quase que já não partilhas nada. Percebes? É, Tipo, é quase isso, Exato, que é é de isso. repente... Começas a entrar numa paranoia, se começas mesmo a levar a sério esse tipo de Percebes? comentários, porque toda a gente vai sempre. Tu podes estar a fazer uma coisa que não tem mal nenhum, há sempre alguém que vai discordar. Portanto, se tu começares a pensar sempre no que é que os outros vão dizer, chegas a um ponto que deixas de partilhar e aí perdes o teu Sim. trabalho. É. Sim, é Tipo, isso. acho que não é sequer razoável. Sim. Mas agora estavas a falar de que, por exemplo, estavas a falar quando aceitaste a Freshly, que aceitaste aquele produto e que já tinhas visto reviews de montes de gente que tu admiras e sim. etc. Alguma pessoa do digital que tu admiravas e que já te desiludiu imenso depois num contacto? Não precisas dizer quem é, não é? Não Mas precisas tipo, dizer quem é, exato. mas Não, acho que já houve tipo desilusões pelo caminho, mas assim que eu admirasse e que me deixou, não. Ou seja, gosto, sei lá, referências para mim é tipo Alice Triwind, Helena Coelho, a Mafalda Sampaio, acho que é tipo a geração assim nas Rochinha, não é? Tudo referências para nós do digital. Mas tu disseste tipo que eu conhecesse e que depois tivesse sim, que sido. tivesse a oportunidade, sei lá, foste a um evento, as duas Sim. trabalharam com a mesma marca e Sim, foste, sei lá, ias toda contente, né? Porque tu tens essa coisa Sim. toda expansiva, né? Eu vejo, por acaso estás a falar e eu vejo muito a Sara, porque as duas falam imenso e são Fiz, muito sim. entusiastas e não sei. Pronto, não é Sim. à toa que são tão amigas, não é? Sim, Mas, sim, mas sim. às vezes isso acontece, tu vais tipo entusiasmado porque vais ter a oportunidade, tipo, Sim. admiras aquela pessoa, depois chegas lá e aquela pessoa tipo, pá. Não, eu sinto, não, por acaso não tive de todo assim uma desilusão, mas eu sinto que, porque eu também não gosto de ser invasiva, eu sou muito contraditória nisto, porque eu adoro que as pessoas venham falar comigo, mas depois eu, quando quero falar com uma ídola minha ou assim, eu não vou. Tipo, não quero incomodar, sabem? Eu não Ok. quero parecer tipo, ai coitada, vou agora chateá-la, tipo, fico sempre, então não Qual é que é o gosto. teu signo? Aquário. Ok. Eu não percebo nada de signos, só estou a perguntar Não, porque... estes últimos episódios tu tens sido um astrólogo, eu Não, não Qual é que é o sabia. mas teu? não Diz-me é isso. assim, qual é que é? Eu não, Qual é que é o teu signo? eu não percebo nada de signos e não sei características nenhumas. Sim. Eu pergunto, pronto, eu sei as minhas características e quando vejo alguma coisa assim parecida, Parecida, acha que pode ser. porque Qual eu é o teu sou bué signo? da cena Ele de é touro. incomodar as pessoas, eu sou Qual é touro. o teu signo? É touro? Touro. E por acaso Mas olha eu para sou do ele género, e imagina, eu estou adoro. num restaurante com a Messa dá uma gargalhada, dá uma coisa engraçada ou qualquer coisa, eu fico já, tipo, em pânico que estamos a incomodar as pessoas à volta, estás a ver? Eu sou esse Ah, gajo. não, isso eu não. E eu Eu acho sou esse que tipo de pessoa. eu sou é com tipo Eu invadir o falo alto, eu espaço. sou do norte e falo alto. Sabes o que é que eu lamento. tenho medo? Eu tenho medo que, como são referências para nós, que essas pessoas interpretem que nós nos estamos a aproveitar ou que é interesse. Percebes? Sim. Eu Sim. por acaso, no outro dia publiquei uma coisa da Laura Ferreira, que é uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito do digital, que ela partilhou e eu identifiquei-me a 100%, que é, em Portugal, ser boa pessoa e tipo, falar bem, não sei o que, é visto como falso ou sonsa ou que se quer aproveitar de... sim. E isso mesmo, eu apesar de ser contra isso, sinto que isso muitas vezes me limita também. Sim. Mas eu sou esta pessoa, eu tive uma amiga minha do meio que me disse assim: se eu te tivesse conhecido o digital, eu achava que eras uma sonsa, só que como te conheço tipo pessoalmente é que Sim. vejo que não. Porquê? Porque eu sou muito esta pessoa tipo de elogiar mas eu não elogio só porque sim, ou seja, eu não elogio porque tipo, imagina, tens uns sapatos feios, eu vou dizer são lindos. Não, eu vejo sempre, eu consigo quando estou com alguém tipo encontrar, percebem, algo bom e Sim. gosto para quebrar o gelo e porque gosto, é uma coisa que me faz bem, se calhar até sinto que me faz melhor a mim do que se calhar a pessoa de eu estar a elogiar, não sei, mas Sim. habituei-me muito a ser assim. A minha mãe é muito essa pessoa, se calhar também por ter sido a minha referência, cresci muito neste meio de elogiar e de boas energias e lá está, tipo, a minha casa é a tua casa, abrir portas, é isso que as minhas seguidoras sentem, que eu trato tipo na rua, falo, abraço, falo, como se fossem minhas amigas, como se já as conhecesse há Sim. imenso tempo, mas sou muito esta pessoa e sinto que às vezes isso é mal interpretado. Sabes, tipo, sinto que às vezes as pessoas tipo, olham para isso como... Opa, mas é mentalidade, lá está. Porque imagina, Sim. o exemplo mais próximo que nós temos agora é o Dubai, por exemplo. Sim. E aqui, lá está, tu vais falar com alguém, tens algum interesse, Uhum. pá, e lá não, é de género, tu simplesmente vais falar. Tipo, nós estávamos, Sim. por exemplo, num café e a manager do café veio falar connosco, vocês são de onde, não sei o quê, etc. Ou seja, há muito essa abertura. Dinâmica. Exato, essa dinâmica de proximidade. conhecer novas pessoas, só porque imagina, sim. eu Aqui se tu fores adorava falar com alguém que não conhece és cringe.
Exato. Sim, imagina, pois eu acho que eu gostava muito, e agora vou lançar aqui uma polémica, mas gostava muito que tipo, os influenciadores se dessem todos mais uns com os outros, ou seja, que houvesse a oportunidade para nós nos conhecermos mais e Sim. partilharmos e fazermos partilha, porque eu sinto que é um meio muito competitivo. Existem bolinhas, não é? E muito E individualista. grupos. E depois não podes dizer quanto é que ganhas, e depois não podes dizer isto, depois vai. Mas eu acho que isso, imagina, eu acho que o mindset é que está errado, porque se todos partilharem os valores, então, Sim. do género, ok, então eu não, se a marca te pagou isso, a mim também me vai pagar de acordo com aquilo Sim. com as minhas métricas, não é? Sim. Em vez de estás a pedir menos, vais poder pedir mais. Sim. Sim. Ou seja, a perspectiva é que está errada. Pois. Opa, Que é, agora lembro-me- vou pedir menos que é para eu eu ficar tenho com o um bom trabalho. exemplo disso. Eu sempre fui muito falar de valores e dessas cenas. Pronto, há uns anos atrás era assim meio influencer. Agora já não faço mais isso. Uhum. Mas lembro-me uma vez nós tivemos um trabalho para um festival Uhum. e, ou seja, no fundo, todas as pessoas que iam ser contratadas, nós nos conhecíamos todos. E foi, independentemente dos números de seguidores e etc., nós juntamos e dissemos, olha, pede toda a gente o mesmo valor. Chegamos a um consenso de valores, pedimos todos o mesmo valor e a marca avançou com toda a gente. Ei, que fixe. Foi fixe. Obviamente que não haviam discrepâncias muito... Claro. Pronto, não é? Não Sim, havia sim, pessoas sim, tipo sim. com 10 mil e outras com 100. Mas eram todos mais ou menos ali ao mesmo nível tipo, e fechou toda a gente. Todos É que eu acho ganharam. que saímos todos a ganhar se nos apoiarmos todos uns aos outros. Só que eu acho Sim. que existe muito aquele medo de passar de moda, de alguém passar por cima de alguém. Mas eu acho que é super importante, tipo, fazermos. Tu vês muitas contas estrangeiras a fazer isso, de Os vídeos uns com brasileiros os outros, então... os parcerias de vídeos uns com os outros, Exato. até mesmo marcas que pagam aquelas duas influenciadoras para divulgarem. E todos ficam a ganhar. Sim. Porque tu estás a chegar ao nicho da outra pessoa, a outra pessoa está a chegar ao teu nicho, tipo, Sim. é um complemento de todas, Sim, não é? imagina, porque é que estão de deixar de seguir só porque vão começar a seguir outra pessoa? Isso não faz Percebes? sentido sequer na minha Mas eu cabeça. acho que é, se calhar, talvez o receio de agora vai crescer mais do que eu e vai-me tirar. Eu acho que as pessoas pensam muito assim ainda. Tipo, acho que é um bocado eu- competitivo e acho que podíamos ser muito mais unidas todas Mas e lá eu acho está. que só não evolui, desculpa interromper, eu acho que só não evolui quem passa mais tempo a olhar para o lado do que a olhar para a frente. Sim, não, isso estamos completamente de acordo. E isso em tudo, seja a nível de criadores de conteúdo, de empreendedores, dessas coisas todas. Sim. Que é a malta que perde Sim. muito tempo a ver o que é que o outro está a fazer, porque é que ele Mas está a sabes que eu fazer tenho momentos assim. Porque é desses. que... Eu tenho muitos, ou seja, não posso dizer hipócrita, tipo, estou aqui a dizer o que é correto e o que é racional, não é? E estamos todos a dizer, sim, Sim. olhar para a frente. Mas todos temos momentos de insegurança em que nos comparamos. sim. E eu estou a dizer isto porque eu por acaso gosto muito de partilhar páginas de amigas que estão a crescer, ou que não, ou que são, até têm mais seguidores, whatever, mas gosto de apoiar, estou sempre a desafiar, tipo, a Belém, as minhas amigas da mãe, fazemos vídeos juntas e tudo mais. Mas tenho momentos de pura comparação, tipo, Sim. daí também estar a fazer terapia agora, porque sinto que é um meio que lá está, tipo, que é muito fácil tu te comparares e pensares que aquela pessoa está a fazer um caminho melhor que o teu, e eu não tenho medo que a pessoa me passe por cima, o meu medo nunca é esse, o meu medo é de eu ficar para trás. Sim. Portanto, por isso O que é é que não que tu sou podes fazer competitiva, ou seja, eu não diferente? tenho aquela competitividade de Sim. vai-me passar, não, e eu tenho muita tendência de, e isto é uma coisa que eu estou a tratar na terapia, muita tendência de elogiar os outros e puxar pelos outros, e muita tendência de me criticar e ser demasiado perfeccionista Sim. comigo e de me cortar a mim as asas em muita coisa. Sim. Uhum. E isso é uma coisa, pronto, que eu tenho vindo a trabalhar, mas que às vezes tenho esses momentos de arco Sim. de fogo, tipo, não estou a conseguir, que às vezes é importante desligares um Mas bocadinho. eu acho que o meio em si também é propício, porque Sim. do nada uma pessoa que até estava num patamar abaixo do teu viraliza com qualquer coisa e dispara. Yeah. E depois tipo, é inegável e é incontornável tu parares para pensar o que é que eu não fiz para não conseguir chegar lá Sim, tão sim. rápido. E É. não é que tu invejes aquela pessoa, é que tipo, É tu frustração. também queres Contigo chegar própria. ali, Sim. tu também queres chegar ali e não sabes se calhar como é que vais fazer É um para bocado chegar aquele ali. exercício de o que é que eu posso fazer para melhorar, para poder também Sem continuar dúvida. a evoluir, não é? Eu acho que E é um às bocado vezes não isso. encontras respostas, porque às tantas Sim. tu já fazes muita coisa. É isso. e
E é difícil tu pensares em mais alguma coisa porque Sim, tu podes sim, fazer para conseguir chegar ao teu próximo objetivo. Sim. Tu sabes qual é o objetivo, mas se calhar não sabes qual é que é o... Ok, eu estou a fazer tudo. E o que é que eu posso fazer mais? Sabes o que é que eu sinto? Isto agora Não. vai parecer tipo a minha consulta de terapia. Mas aquilo que eu sinto é. Já estamos a passar. Não estava. Eu estava a ver porque a mesa está demasiado de costas. Yeah, não, eu desculpa. tenho uma tendência. Como a câmera está aqui, eu tenho bem tendência a olhar para a câmera. Já me apanhaste a olhar uma vez ou outra para a câmera, não já? Não sei, estás a ver porque eu estou bem. Porque eu tenho uma paranoia com o meu lado esquerdo. Pronto, enfim, isto não está a gravar, não é? Ok, Estamos a ver. Sim, sim. E- Não, isso vai tudo para o episódio. Não, mas é mesmo uma pancaminha do meu lado esquerdo. Então estou assim, que é para tentar estar mais de frente. Então estava a fazer olhar bem para a câmera. Nós já Desculpa. tivemos aqui um convidado, não é, João Catarino? Que Yeah, obrigou-nos a mudar de Nós lado. mudámos de lado. Não seria essa pessoa, mas nas MILFs eles mudaram, porque eu comecei a mandar indiretas, tipo, o meu lado esquerdo, e depois era ele assim, ai, que agora já está montado, eu, claro que sim, não se preocupe, mas pronto, o lado esquerdo, e ele, pronto, vai, lá mudou o cenário, mas este é mais à frente, eu estava a dizer que fui a um podcast em que era mesmo aqui, Que era e eu mesmo estava lateral. assim, Sim. pânico, mas pronto, isto fazer o quê? Agora perdi-me, esperem, ia-vos contar, estamos a dizer o quê? Estávamos a falar de... Epá, não sei. Eu perco-me também. Não, eu isto é também, maravilha de não ter script, é essa, a gente perde-se no o assunto. meu cérebro também ainda não Espera, está. era o que era um ponto importante. Vinícius, tu és o único que não estás em pós-parto. Lembras-te? Tu devias estar. Não te Era. lembras? Qual era o ponto? Não, estávamos a falar dessa questão do meio, etc, não sei o quê. Da terapia, tu disseste. Da terapia. Agora vai Isto já aparecer da a minha terapia. Yeah, consulta. espera, deixa-me chegar lá. Espera. Da terapia que eu estava a dizer que olho para as pessoas, não de ser de não estar a comparar. Já sei. Então, eu sinto que este meio eu nunca consigo estar, tipo, não consigo olhar para a minha fase em que vou estar finalmente, que agora diga, estou estabilizada, estou bem, não estou nervosa porque já cheguei onde que eu quero chegar. Eu sinto que neste meio, nesta profissão, isso nunca vai chegar e eu tenho muita ansiedade. E sinto que esta profissão, sem estar a queixar-me da minha profissão, estou só a dizer, pronto, um receio meu, que é passar de moda. E acho que tens aquela pressão de estar sempre a criar e inovar e ser diferente e a Sim. manter a tua comunidade. Porque, ok, chegaste aos 100 mil, mas e agora manter essa comunidade? Ou seja, Sim. fazer com que as pessoas queiram continuar a seguir, não é? Porque é muito fácil para as pessoas pensarem, já está a tornar boring, olha, agora pronto. Então, essa pressão, por exemplo, agora estou numa fase ótima, muitas marcas a querem trabalhar comigo, trabalho isto a full time e de repente se começa, tipo, as minhas Sim. estatísticas começam a não estar tão boas, não é? Porque Eu acho é que muito manter giro. é mais difícil. o quê? Manter é mais difícil do que... Exatamente. E às vezes, tipo, olhas para isso e pensas, aí 100 mil seguidores, já trabalhas com muito... Eu tenho muita dificuldade em fazer este exercício. O Tomás está-me sempre a chamar à razão, que é, Ana, tens que olhar para o percurso, para o que foi feito, pensar que há 5 anos queria estar aqui, só que eu olho muito para, tipo, Sim. agora, está ótimo agora, mas a estatística vai cair, porque nós, criadores de conteúdo, as marcas baseiam-se muito em números e estamos aqui todos com pitches tipo Sim. fixe de só ouvir, que é não sejas competitivo, não te compares, olha para o caminho em frente, mas a partir do momento em que o os teu teus trabalho se valores rege variam. pelo teu número de likes, o número de comentários, o número de visualizações, tu próprio acabas por quantificar o teu trabalho e a tua Sim. prestação nesse número. Sim, Estás a ver? e podes dar um orçamento hoje que não é o mesmo daqui a uma Percebes? semana, baseado nas métricas que tu apresentas à Percebes? marca naquele É isso, momento. é isso. Ou seja, é uma coisa muito instável e há coisas que tu não controlas o Instagram a 100%. Não, as plataformas às vezes não ajudam nada, Houve não uma publicidade há entregam. 2 semanas que eu fiz, o Instagram tinha dado um bug nesse dia, portanto as visualizações foram terríveis. Agora, como é que eu vou explicar à marca? Porque tu, quando trabalhas com marcas, queres trabalhar com marcas a longo prazo, portanto, Sim, a mim interessa muito, eu sou aquela influenciadora que se preocupa imenso com as métricas da publicidade, como é que correu, como é que Claro. não correu, Sim. e de entregar bons resultados à marca, Sim. porque a marca também confiou em mim para fazer um conteúdo Sim. à sim, marca. e investiu em ti, não é? Opa, e Percebes? cada vez mais nós já apanhamos, nós também temos aqui durante os 3 primeiros anos de empresa tivemos muitos influenciadores, agora temos poucos. Uhum. E já nos aconteceu, por exemplo, de algumas marcas depois de uma publicidade virem ter connosco e dizerem o que é que esperavam. Porque esse tipo de vídeos no perfil da influenciadora X costuma ter X visualizações e este Pois. não teve e não sei o quê. Sim, mas, E nós? sim, Epá. mas isso é imprevisível. Exato, Nós não sabemos se a acaba- plataforma vai entregar mais ou menos naquele dia. E basta a plataforma bloquear-te. Mas E eu acho que sabes acaba que eu por sinto ser que as marcas também já imprevisível, percebes? ligam muito ao posicionamento de ok, eu quero trabalhar com uma Ana Balsemão porque quero que ela use este produto e que mostre que usa este produto, não tanto para quantas pessoas, eles querem é que eu chegue à minha comunidade e que a minha Sim. comunidade Sim, sim, veja, sim. às vezes Sim. não tanto. Mas é difícil chegar a esse ponto em que é
te querem trabalhar contigo Claro, pelo sem posicionamento dúvida. da Pelo marca e não para posicionamento, vender. exato. E sabes Porque que há ao marcas... início acham que querem vender através do influenciador sim, e sim. não é bem esse o propósito, sim, mas sim, é um sim. longo caminho até eu quero trabalhar com a Ana porque eu quero trabalhar com Sem a Ana, dúvida. E eu, não por é exemplo, porque eu quero vender mais. há marcas, nós estamos a falar de eu ser muito eu, não é? Eu aparecer muito como estou, de pijama, não maquilhada, isto e aquilo, sou muito eu. Mas há marcas que não gostam tanto dessa parte demasiado realista, ou que dão muito valor à aparência e ao que tu ostentas. Muito, muito. Eu já, tipo, agora que começo a trabalhar com marcas grandes e assim, por exemplo, eu fiz uma prank ao Tomás que viralizou imenso, que a fingir que tinha entupido a sanita com, Eu vi Eu já essa. vi esse vídeo. com a Então. escova. Pá, ainda hoje continuo a bater o vídeo. E aí houve uma marca, não vou dizer, não é? Muito grande, que olhou para aquilo e disse: não vou trabalhar este perfil. Porque não se identifica com Sim, esse sim, tipo sim, sim. de revista. Sim, E eu está tudo bem. Imagina, eu acho que o exercício difícil é tu manteres-te fiel a ti próprio Sim. e fazeres aquilo que tu queres e não te sentires pressionado por feedbacks desses. Sim. Porque sim. Sempre assim. querendo ou não, tipo, é o teu trabalho e é um trabalho que acaba por ser instável, porque tu não, Sim, há uns sim. meses que faturas muito mais, há outros Sim, que sim, faturas sim. muito menos. Se começas a ter alguns feedbacks desses, tu Yeah. começas, se não tiveres muito claro quem é que tu és e o que é que tu estás a fazer e que se está a dar certo é sim. porque tu estás a fazer alguma coisa bem, não te focares no que é que estás a fazer. verdade. Não é que não estás a fazer bem, mas é porque é que aquela marca não se identificou e não pôres o teu foco nisso. É Sim. verdade. Opa, eu acho que é um bocado. Sim, nesse. Eu ia discordar contigo, mas acho que na questão dos criadores de conteúdo isso se aplica da forma como tu estás a dizer. Porque, por exemplo, nós, enquanto empresários, tipo, é completamente diferente. Eu foco muito mais no que nós estamos a fazer mal, para tentar melhorar, não é? Obviamente. Do que nesse contexto, por exemplo, para os criadores de conteúdo, se tu começares a focar só nos feedbacks negativos, vais entrar naquela fase que tu disseste, que é parar de partilhar, parar de fazer e etc. E não é o propósito, não é? E eu não posso, e muitas vezes é o que eu digo também ao Miguel, tipo, perder a minha essência. As pessoas seguem-me por eu ser eu. E por mais que eu agora também queira trazer um outro lado meu que eu próprio estou a descobri-lo, lá está, não vou, percebes, mudar o Sim, meu sim, sim, sim. registro porque agora tenho 100 mil e sou bem fixe porque tenho 100 mil seguidores. Não. E lá está, também estou sempre à procura deste equilíbrio, quer nas redes sociais, se bem que eu sinto imenso que eu não separo, há pessoas que separam muito as redes sociais, ou seja, como profissão e vida real, como eu sinto que misturo, que tipo, Sim, está tudo que as integrado. minhas redes sociais é muito, sabes? E se que calhar por isso é que a malta também gosta de te acompanhar, não é? Pois sim, às vezes eu acho que se calhar exponho um bocadinho as minhas vulnerabilidades e assim, mas é que eu sinto muito Mas que também é dessa isso que forma tens eu acho ajudo as que pessoas, sabes? sim. Que há tipo um propósito nessas Yeah. partilhas. E é sempre há sempre o revés da moeda que é, ok, se calhar tu sentes isso, mas se calhar por tu partilhares é que as pessoas também se identificam tanto contigo e por isso é que se calhar tu tens um engagement tão alto. E eu sinto que agora já há mais. Por exemplo, eu sinto que há 3 anos, quando eu comecei, não havia mesmo vídeos que ninguém... Mesmo aqueles vídeos que eu e o Tomás, a nível de casal, havia vídeos que agora já começa a haver muitos idênticos, mas eu acho que foi também um empurrão, porque lá está, nós fazíamos muito réplicas também de vídeos de estrangeiro. Claro. Que havia muito medo de fazer aqui, porque o que é que os pais Sim. vão achar, porque é que as pessoas vão achar, porque não sei o quê. E sinto que também foi tipo um empurrão para as pessoas começarem também a fazer, tipo, a não terem vergonha e medo. Sim. E acho que esta nova geração de influenciadores também impulsionou esta forma de partilhar a vida real, de criar quase a realidade como uma Sim, nova... acho que o TikTok também ajuda. Sem Porque dúvida. é outro formato. Sabes que eu estou-me a adaptar ao TikTok ainda, que eu nunca gostei. Ai, que eu não posso dizer que eu não gosto de TikTok, não. Mas, tipo, não... Está no caminho, está no Está no caminho. caminho, Tá no mas é uma caminho, mas nunca- adaptação, porque é. tu estás imagina, tu já partilhas esse tipo de conteúdo no Instagram, tipo, já é o teu registro. Mas há muito quem tenha uma personalidade no TikTok e uma personalidade no Instagram, porque ainda há muito aquela cena do o Instagram ainda é tudo para estar muito bonitinho e no TikTok as pessoas sentem que podem ser muito mais Sim. autênticas, Exato. é um conteúdo muito mais cru e tu vês isso mesmo em grandes influenciadoras que no Instagram ainda é tudo muito estético e assim, Sim. mas
onde tu vês a personalidade delas e onde É tu te mesmo no conectas TikTok. com elas é no TikTok. Mas Sim. eu sinto que o meu Instagram já é, então, se formos ver assim, é um bocado o TikTok. O Daí, teu se calhar... mas vou para trabalho, porque é assim, publicas o mesmo nos dois. Pô, é o que eu estou Exato. a começar agora a fazer. Pois, Mas exatamente. por isso é que eu só estou a ganhar seguidores agora no TikTok, porque eu não usava e não uso mesmo. Eu posso dizer isto, mas o TikTok eu uso para publicar. Eu não uso, Sim, eu exato. não consumo TikTok. Eu também não. A Messia, por acaso, consome muito TikTok. Mas não Por exemplo, eu já consumo sou um gajo. Eu muito. vejo muito YouTube Shorts. O Tomás também. Mas O eu Tomás acho que adora tem YouTube a ver Shorts. com interesses. Eu perco muito Pois. mais tempo a ver YouTube Shorts do que, por exemplo, Mas eu num- consumo muito mais Instagram do que TikTok. Tipo, mas, por exemplo, há coisas que eu vou ao TikTok e eu sei que eu vou encontrar resposta. Por exemplo, quando fomos a Nova York, eu fui ao TikTok e meti Baby in the Snow. E depois apareceu-me uma mãe do Alasca que dizia assim: como vestir o seu bebê para temperaturas Adoro. negativas, menos 30 graus. E eu TikTok vi. é muito mais fácil de encontrar do que o Instagram, por Aham. exemplo. sim, Isso sim. está one step, tipo, sinto que é uma enciclopédia o TikTok, tipo, É. não é? Claro que tens de ter um filtro, no TikTok, porque aquilo tem no muito fake TikTok tu news. pesquisas Pois, como sim. se estivesse a pesquisar no Google. Tu escreves lá. E há sempre reviews de Não tudo. sei quem. Ok. Eu ia dizer não sei quem morreu, mas. Vai Não ser sei melhor quem acabou o namoro com não sei quem. É como se E há fosse um um Google histórico. a nível de pesquisa. Há um histórico, há pessoas que fazem vídeos a Enquanto contar que tipo, todos os passos. no Instagram tu tens daquela que pesquisar relação. ou pela hashtag Sim. ou por não sei o quê. Ou seja, é muito também Mas mais. sabes o teu depender nome no só- TikTok, se calhar vai ter lá um vídeo a dizer tudo o que tu já fizeste. Uma pessoa, normalmente é uma pessoa com aquela carinha, com aquele Yeah, filtro que tem a imagem por trás e a pessoa está aqui a falar em Sim, baixo. sim, sim. E está tipo a mostrar imagens de coisas e a constatar os factos e a, tipo, a contextualizar-te para aquela cena. Sim. É assustador. O meu agente está sempre a dizer que, tipo, tu não podes depender só de uma plataforma, porque é um risco muito grande. Uhum. Sim, E que o sim, TikTok sim. é o futuro, que as pessoas cada vez estão mais a Sim, apostar no até porque TikTok também. imagina, deitam-te a conta do Instagram abaixo. Ai, que horror, isso É que isso acontece. E Isso cada isso vez causa-te mais... algum pânico? pânico, sim, eu Ficaste prefiro nem pensar agora. muito sobre isso. Então, não, imagina, Yeah, está não, ali, não, tipo, não. trabalha full time nisto. Se bem que nós temos, tipo, outros negócios também. Agora, nós tínhamos a loja, entretanto, eu nem sequer falei ainda sobre isto com a minha comunidade, que era a loja da Maternity Basics, que nós começámos com isto logo no início, quando o Tomás despediu e não sei o quê. Aliás, acho que foi antes do Tomás despedir que eu criei a Maternity Basics e depois aquilo teve um arranque que ele também se quis despedir para se dedicar àquilo por inteiro. Sim. Mas nós decidimos que o Tomás agora queria se dedicar a projetos que tivessem a ver mais com ele, porque o que acontece? Isto já está a requerer tanto tempo, as redes sociais, que eu não tenho tempo para dedicar a lojas. Nem é muito a minha cena neste momento, porque eu não posso esquecer que também estou a trabalhar nisto para estar mais tempo com o meu filho. E já percebes, as redes sociais já estão a ser tanto trabalho que eu não tenho tempo para isso. E o Tomás, na loja, dependia muito da minha imagem, porque eu é que era a mãe, porque a joia é para mulheres, porque... Então achámos tipo que agora a longo prazo ele preferia dedicar-se mais a lojas que tivessem a ver com ele, com o nicho dele, do e-commerce, e que ele pudesse ser a imagem das lojas dele e que não Sim. dependesse tanto da minha. Para além de que a joia, nós continuamos a ter muita procura e agora mesmo com o site em modo off, as pessoas ainda podem entrar e assim, nós é que não estamos já a divulgar nem a fazer advertisement àquilo, porque como é uma joia de leite materno, o que é que acontecia? As pessoas não têm ideia, mas a nível de atendimento, atendimento ao público, de customer service, Sim. era muito chato. Porquê? Uma coisa é tu enviares uma joia, já está feita, escolhes a joia e enviamos Sim. para casa. Quando és tu a fazer a joia, tu tens, tipo, nós enviávamos um guiãozinho para a pessoa pôr X daquele líquido, X do outro líquido, tinha que juntar, tinha que mexer. Os erros que podem acontecer nisto são Pois. imensos. Claro. Então o que é que nós sentíamos? Tínhamos um fluxo imenso de encomendas, tipo, corria super bem, mas também tínhamos um fluxo gigante de coisas que não corriam bem. E depois, ou seja, que tínhamos que reenviar o produto, e então o Tomás perdia montes de horas com este tipo de coisas. Então achámos que não de todo, que a nível, a longo prazo não seria o produto que percebes que nós Sim. que ia fazer tanto sentido, mas continua a ter muitos pedidos para vendermos, mas pronto, decidimos, isto para dizer que decidimos pôr a Maternity Basics, tipo, para já, e depois não é só isto, nós fazíamos tudo com produtos portugueses, 100% fabricados cá. A margem de lucro as pessoas têm ideia, mas tipo, é mínima. Voltamos sempre ao mesmo tema, não é? É terrível, ou Custos de seja, produção altos, impostos altos. ou seja, até tínhamos um bom fluxo de encomendas e tudo mais, mas se me perguntas, compensa, O trabalho, Sim, porque é o isso. customer service... percebes?
requer muitas horas, sim ou sim. Se tu quiseres dar uma boa experiência ao teu cliente, mesmo que seja, ele está a reclamar porque aquilo não correu bem, mas se tu receberes essa reclamação com vou ajudar, vamos resolver, não sei o quê, a experiência vai ser boa independentemente de a construção da joia, no caso, ter corrido mal. Ou seja, é uma coisa que acaba por requerer muitas horas e ter um income reduzidíssimo. Sim. Agora, se me perguntarem, queres mais projetos para além do Instagram? Quero, já trabalho neles, a pensar neles e a planeá-los, mas pronto, tem que ser tipo um passo de cada vez, não querer, tenho muito esta dificuldade, quero fazer tudo, o meu jantar me sempre lá na cabeça também, e o Tomás, queres tudo para ontem, queres fazer tudo ao mesmo tempo, depois não fazes nada bem, tipo, sabes, tipo, queres estar sempre envolvido em montes de coisas, e este ano lá está, também como estou a dedicar mais a mim e a fazer esta nova aprendizagem, estou a aprender também a saber selecionar bem tipo a minha fonte de motivação e dedicação, e lá está, neste ano vamos nos casar também, estamos a fazer todo um projeto à volta disso, e é um ano em que eu estou a refletir e a planear a minha vida a longo prazo, portanto certamente que no final deste ano e no início do próximo vão acontecer mais projetos, mas lá está, preciso de tempo para os planear e que também, não é, acho que essa parte... Entraste na minha pergunta, que era, ia perguntar o que é que nós podíamos esperar de ti nos próximos tempos. Projetos que tu tens em mente. Estar um bocado mais sossegada, é o que ela precisa. Que pudesses partilhar, mas quero pronto, imenso criar já um podcast, tivemos tipo, há 3 anos quero imenso fazer um podcast, tipo, sempre que vou a um podcast, sai do podcast de Tomás, quero fazer um podcast, mas tipo, sinto que hoje em dia já tenho tanta coisa que porque é que ainda não lancei, porque quero fazer uma coisa diferente e que se for para ser é para ser, então tenho estado a fazer brainstormings diários, a pensar no que fazer, já tenho algumas ideias, mas quero muito mesmo. Portanto, é um dos próximos projetos, será certamente isso. E depois, não sei, acho que imagino-me, lá está, em muita coisa, quem sabe televisão um dia, não sei, tipo, era um sonho que eu tenho que ninguém sabe que eu tenho, mas só que nunca falei nele ou nunca acreditei muito nele, porque acho que lá está, em Portugal é um meio muito pequenino, muito poucas oportunidades, é muito difícil. Mas por outro lado tens muita gente que está hoje em televisão que começou no digital. Exato. Porque também eu acho que depois o digital tem essa coisa boa, que é se tu souberes usar bem a tua plataforma, tu vais mostrar aquilo que tu fazes melhor. Se tu és boa a comunicar, um monte de gente vai ver. Há uns anos atrás não tinhas essa vantagem. Ou eras selecionado para um estágio e tinhas a sorte de até te destacares naquele estágio, mas era uma minoria, ou já tinhas conhecimentos no meio, porque é um meio difícil. Hoje em dia, tipo, se alguém te vir e se achar que tu tens carisma e etc, pode-te chamar para um primeiro trabalho, e se tu fizeres bem o teu trabalho... Mas eu acho, e cada vez mais acho que o meio televisivo tem investido em malta do digital, querem atrair outro público. E mesmo a nível de, por exemplo, ser moderadora, sabes? As marcas investem cada vez menos em publicidades televisivas e preferem investir em influenciadores, por exemplo, e o meio televisivo começa a notar um bocado essa quebra, não é? Já. Então tem tentado trazer, em países como Brasil, Estados Unidos, por exemplo, cada vez mais as pessoas que estão ligadas à TV vêm do digital. Já tens programas feitos por criadores de conteúdo que vendem o programa à televisão e fazem esse programa. Assim como há também, por exemplo, a TV contrata determinado criador de conteúdo, mas na TV já sabemos que existem filtros, não é? Pronto, depende muito do conteúdo e esses determinados criadores de conteúdo, ao fim e ao cabo, do género, ok, eu tenho uma plataforma onde eu posso fazer tudo o que eu quero e de repente tem aqui X, Y guidelines, não quero. E percebem também que ganham muito mais. Ou seja, acho que é uma troca e cada vez mais eu sinto que o futuro vai ser esse. Se a TV quiser continuar a existir, vai ter que investir cada vez mais em malta do digital. Não, mas assim, vai acabar por fazer sentido, porque lá está, o jogo está a virar. As audiências dependem. As gerações estão a sair. Quem vê TV hoje em dia são as pessoas mais velhas. Ou seja, essa geração a determinada altura vai acabar. E a nossa geração e a geração mais nova já consome só digital. Falo sobre isso. Eu própria, eu estou no sofá, não estou a ver televisão, estou no telefone. Vejo tudo no telefone. Sim, a nossa televisão é raro ser ligada, e quando é ligada é para pôr um filme numa plataforma qualquer ou uma série. Muito de rapidez. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais impacientes e de seleção. E sinto que, por exemplo, hoje em dia as pessoas, calhar, em vez de estarem 2 horas e meia a ver um filme, preferem ver 20 ou 30 vídeos de pessoas diferentes e com informações diferentes e tudo mais, não é? Sim.
Mas lá está, depois eu acho que também tem a ver com a seleção. Tu agora podes escolher o que é que tu vais ver na televisão. sim. De antes tinhas que ver aqueles programas. Ao É domingo isso. à tarde era uma sofrência. Sim. Yeah. É verdade, é verdade. E agora tu podes Quando, escolher quando saiu a Mel, que podias pôr a andar para para trás, trás. aquilo foi... E procurar o Pois programa. é, E quando vias a lançaram- novela quando noutro lançaram horário. Ei, isso foi incrível! Quando lançaram Eu essa lembro de ser cena, miúda e pensar, aí às 7 vai começar a Floribela, tenho que ir para lá. Sim. De repente, Não, é quando porque eu voltou a lembro cena na para minha lá altura, para quando trás, eu era tinha pequeno, eu tarde tinha que livre e chegar via a novela àquela do hora. dia anterior que a minha mãe não me deixava ver nunca a última. A última novela era sempre 3. A das 9, a das 10 e a das 11. E a das 11 eu já não podia ver. Então na tarde livre eu via tipo 3 episódios. Era assim. Não, eu lembro-me que Revolução. quando era mais revolução. pequeno, para ver o Dragon Ball Z, eu tinha que correr da escola. Ei, Para chegar à hora, se não perder aquele episódio, porque já não dava para voltar para trás. opa, mas essa fase é tão quando bom. chegavas isso. atrasado Sinto que para hoje os em dia é morangos tudo com muito mais açúcar. descartável e muito mais fácil. E sei lá, acho que a nossa infância vai ser completamente diferente da infância dos nossos Sim, filhos. sim, sem dúvida. Uhum. Eu Sim, também é. acho que é um bocado isso. Pronto, então eu acho que pá, a TV vai continuar a ter projeção Claro, tem durante muito audiência, tempo. como é óbvio. Durante muito tempo, mas é isso, à medida que a timeline vai mexendo, cada vez menos pessoas vão ver. Yeah. Aliás, há muitas Ou marcas então mudam a forma então como mudam a o TV formato. é feita, Sim. não é? E se calhar acho que tipo, esta minha fase, que também muita gente não sabe, de estar também a mostrar mais eu, também vem muito também com esse intuito de, lá está, aparecerem mais oportunidades e verem-me também como a Ana comunicadora, como a Ana Sim, Ana, sim, e não sim. só como a Ana Sim. mãe, ou percebem? Sim, Sim. o que as pessoas têm que tirar daqui é as coisas não acontecem sem um propósito, ou seja, tipo, tudo o que tu estás a fazer é porque tu tens um objetivo maior, não é porque simplesmente tu agora queres ser mais individual, queres aparecer só mais tu, é porque tu tens, Sim. tu fora da maternidade tens outros objetivos e para tu chegares a esses objetivos tu também tens que mudar alguma coisa na forma como tu te mostras. Sim, Exato. sim, é isso. É que as pessoas quem não está por dentro do meio às vezes pensa que tipo que as coisas são feitas e publicadas de uma forma aleatória. Sim. E tipo, normalmente há sempre uma estratégia e não quer dizer que seja menos verdadeiro o que se transmite, mas Eu acho que estou numa fase em que comecei agora a ser mais estratégica por ter também entrado para a agência e ter dito os meus... Porque se calhar eu tinha sonhos que estavam adormecidos, se calhar digo Sim. assim, e estava a ver só para isto ser mãe, também talvez por inseguranças minhas, de achar que ia só conseguir ser mãe e era isto que eu ia fazer para o resto da minha vida, porque eu nunca fui de querer fazer grande carreira profissional, sempre disse que quero viver para os meus filhos, e se calhar estou numa fase em que estou a despertar outros interesses, sim, porque até agora o meu Instagram era muito espontâneo, coisas que me aconteciam no dia a dia era aquilo que eu partilhava, era muito, não é, coisas mas se calhar tu dizias que não querias fazer carreira na perspectiva de carreira que é aquela convencional, porque não tinhas um trabalho que tu Sim, não, gostavas. mas mesmo eu em miúda, tipo, eu dizia Sim. que eu quando comecei nas redes dizia, pronto, mas eu vou tirar daqui, agora enquanto os nossos filhos são pequeninos, tipo, tiro aqui um mínimo, tipo 1000 euros por mês ou assim, tu focas-te tipo em receber mais e nós assim conseguimos, porque eles não vão para a creche, eu consigo ficar, isto era o meu objetivo, tipo, era eu ficar, eu via mais, ou seja, eu ficar com eles, nunca pensei que isto fosse tomar a proporção que tira hoje e que até eu tomaste saísse do trabalho para me ajudar também com o load de trabalho e começámos a trabalhar os dois juntos nisto e de repente o nosso objetivo começou a ser tipo comum e dissemos não, vamos a trabalhar os dois juntos porque realmente estava muita oportunidade aqui, mas nunca pensei que fosse desta forma, tipo, percebes, a forma como nós estamos a levar as coisas está a ser tipo oposta àquela que eu tinha pensado ou idealizado, está a ser ainda melhor, tipo, a ver, eu estou a gostar, mas é verdade, tipo, e eu sentia que isso era, porque a minha mãe não trabalhava, vivia para nós, tipo, era mãe a tempo inteiro. Sim. Não posso dizer que é mãe a tempo inteiro, porque todas as mães são mães a tempo inteiro, mas vocês percebem, tipo, não tinham um full-time job. Então eu cresci muito com essa realidade e para mim era isso que me realizava. Depois também vi muito tempo na América Latina. A América Latina é muito assim, as famílias, as mães estão em casa, os pais tipo trabalham. Então foi muito a minha realidade e eu sentia-me bem com isso, só que quando a minha filha nasceu, não sei, vem uma força dentro de mim, vem uma vontade de querer proporcionar uma melhor vida, de lhe dar tudo, via, sei lá, imensas coisas a acontecer, crianças doentes, e eu pensar, se algum dia, não é, alguma coisa eu quero ter, ou seja, não sou nada a olhar para a riqueza, nem de, não sou aquela pessoa que imagina ter um grande carro, um grande caseira, não é essa a minha ambição. Um plano, não é? Tipo, tens um backup plan. Sim, saber que vive bem, que lhes consigo proporcionar uma boa vida, uma boa qualidade de vida, assegurar-lhes isso, e sinto que com o nascimento deles, lá está, veio
aqui outra vontade de criar mais e fazer melhor e ser a melhor pessoa. E lá está, veio, é engraçado, até pode parecer controverso, mas veio uma ambição de, lá está, tipo, criar uma carreira ou de... Sim, sim, E sim. Sim, mas dar-lhes uma esse carreira que exemplo tu também. gostas, não é? E eles também vão crescer com o exemplo de que é possível trabalhar e Sim. gostar do que se faz e sentir e estar feliz a trabalhar, porque eu acho que há muitas crianças que veem os pais a trabalhar tipo por obrigação e Sim. porque é a realidade da maior parte das famílias e nós temos Sim. essa perfeita Mas consciência. eu achava que isso não era possível, tipo, eu achava que tu não conseguias ser uma boa mãe, tipo, a tempo inteiro. Isto é bem verdade, isto não é mesmo com preconceito, não sei o quê. Eu, quando era miúda, eu achava, quando via a minha mãe, pensava, como é que eu vou fazer carreira? Porque eu também via o típico trabalho de trabalhar das 9 às 9, quase, não é? Que é o trabalho Sim, das é minhas isso. pessoas. Pensava, como é que eu vou ser como é que eu vou ver a minha filha a crescer, a criar uma carreira e não sei o quê, como é que eu vou encontrar aqui? Então, na minha cabeça eu estava formatada a isto, tipo, não, quero ser mãe, só mãe, tipo, o Ela trabalho desde pequena já a fritar. Como é que eu já, vou fazer isto? super, yeah. Mas eu acho é importante ressalvar mais uma vez, nós sabemos que é a realidade da maior parte das pessoas e que a vida é assim. Simplesmente nós estamos a dizer o que é que nós não queríamos para nós e que eventualmente conseguimos Sim. fazer diferente. E Sim, nós sim. sabemos Sim. que somos privilegiados por isso. Sim, não, sem dúvida, sem Porque eu dúvida. já E sei. arriscámos muito, eu acho que também lá está. Eu acho Sim, que é isso. arrisquei, fiz um bocado tudo diferente à minha forma e pensei, ok, ou é para ser ou não é para ser, e foi. Mas lá está, e se calhar vou ter que me reinventar, e se calhar é agora, mas não vai ser daqui a 1 ou 2 ou 3 anos. É isto que Sim. nós estamos a dizer, tipo, não podemos tomar as coisas por garantido. A minha questão é, quero é dizer isto que é, não faz mal mulheres que queiram ser mais, tipo, dedicarem-se ao maternidade, não faz mal mulheres que queiram fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não faz mal mulheres, não faz bem, mas se falar pela positiva, Sim. Sim. mulheres que não queiram, pronto, de todo, nem pensam em construir família e que se querem dedicar à carreira, Claro. tipo, é muito disto que eu falo na minha página, tipo, todos os caminhos estão bem. E eu sentia-me, lá está, o meu exemplo em específico foi, eu só pensava em ser mãe e sentia que as pessoas não me valorizavam por isso, porque eu tinha que ser independente, porque ia viver às custas do meu marido, e acho que há que pensar aqui que há mulheres que se sentem a realidade assim e está tudo certo e está tudo Sim, bem, sim, tipo, sim. percebes? Eu Eu acho que desde que seja uma coisa que está bem assente no casal, sim, tipo, é ninguém tem nada a ver isso, com isso. é No isso. casal e individualmente. E Tipo, de- Há muito aquela Exato. cena do é porque és da ondoca, ou é porque, tipo, percebem, vais ver à custa do marido. Sim. Tipo, acho que há muito esse Não, mas preconceito é isso, eu acho que ainda. desde que, por exemplo, tu estás bem com isso, o teu marido está bem com isso, o casal em si está bem com isso, pá, ninguém tem Sim, mais, se ninguém tipo, tem nada a ver se com isso. tens condições para É isso, é se isso. Exato. tipo, não funciona bocado para isso. ti, funciona para mim, está tudo bem. É Tipo, isso. podemos ser amigos na mesma, não é? Porque, Exato. meu Deus, é que eu acho que hoje em dia polariza essas coisas. Super. É, Estás a ver? E eu estou a ir buscar as todos. que dão de mamar, as que não dão, as que Ai, ficam sim, em não, casa, as Sim. que vão trabalhar e tipo, parece que as pessoas não se podem relacionar entre si. Sim. Olha, por exemplo, eu comecei numa de quero ser só mãe. Agora já estou no caminho de quero ser mãe e quero trabalhar e Sim. fazer carreira neste mundo digital. E está tudo bem com Por exemplo, mudar de opinião, que é outra coisa. outra coisa. Que é, as pessoas é- acham que, ok, assumes uma opinião, muda. só é Sim. que tens que ir com aquela até ao fim. Ou então não és consistente, ou então estás com Incoerente. algum issue. Ou incoerente, Sim, não é? Diz sim. uma coisa amanhã, Sim. ontem e diz outra Sim, amanhã. mas a evolução é sobre isso, é sobre mudar de opinião e Sim. perceber porque é que tu tinhas uma opinião antes e porque é que tu Sim. mudaste e porque é que as circunstâncias mudam. Sem dúvida. E o que tu achas hoje, amanhã tens uma vida diferente e já podes não te identificar com o que tu te identificavas tipo há um Exato. ano atrás. Sem dúvida. E está tudo bem, tipo, com isso. As pessoas têm que aprender a gerir essas coisas de uma forma normal e natural. Tipo, a vida evolui, tu evoluís, tipo, e as coisas mudam e a forma como tu olhas para a mesma situação é dúvida. totalmente diferente. Sim. Olha, caminhando para uma fase final Uhum. da nossa conversa. Estou a gostar, ficava aqui 3 horas à vontade. Mas se tu pudesses. Bem, pergunta Primeiro- difícil. Não é. Primeiro, o que é que tu dirias à Ana lá atrás, quando tu começaste? Quando Ih, tocaste aí, decidiste. agora começar a chorar aqui. Aham. Não, tocaste num ponto mesmo sensível. O que é que eu dizia à Ana lá atrás? Ia Sim. bem. Para não ser tão dura com ela, tipo, para não duvidar tanto dela, ou seja, para acreditar que ela é muito mais capaz do que ela acha que é e vai conquistar muito mais do que ela achava que iria conquistar. E que não é só aquilo que ela achava Sim. que era. Porque eu acho que era muito dura mesmo comigo. E acho que é isso, e para continuar sempre, ou seja,
para não desistir ou seja, de acreditar que... Porque eu tinha muita coisa de quero ser mãe nova, e tinha muito esse objetivo de construir a minha família e viver muito para a minha família e não perder essa garra e esse objetivo, porque foi essa garra e esse objetivo que ela tinha, apesar das inseguranças dela e assim, que trouxe estas oportunidades todas, e foi o facto dela fazer... Se calhar não sei se pode ser diferente ou se calhar fora não é? Sim, do eu acho que usual. fora da caixa. Fora da caixa foi a que ele levou a realmente fazer a diferença e que eu hoje se calhar fez chegar aqui, ter hoje 100 mil seguidores, Sim. ter criado uma comunidade que inspirasse outras pessoas a fazer o mesmo ou não fazer o mesmo, mas eu acho que as pessoas não me seguem porque querem ser igual a mim ou porque querem conquistar aquilo que eu conquistei. Eu acho que as pessoas me seguem porque sentem uma boa energia, uma boa vibe com a minha página, sentem que a minha página lhes traz algo, seja para rir, chorar, Leveza, porque eu acho que se calhar para o dia a leveza dia. dos dias, que é, chegas ali e de repente, olha, identificas-te, se calhar uma situação de stress e caótica do nosso dia, eu faço um vídeo em que humorizo aquela situação e as pessoas sentem-se mais tipo leves porque se identificam e pensam, ok, bora levar isto também pela desportiva, e também que choram, que se emocionam, é uma página de muito amor, muita empatia, as pessoas eu acho que vêm e lá está, tipo, se calhar relacionam-se e pensam, um dia gostava de, lá está, também engravidar e sentir este amor por este bebê, ou não sei, veem os meus vídeos e relacionam-se, quer seja porque querem um dia ter aquele sentimento ou porque se revêem que já tiveram aquele sentimento Sim. e traz-lhes memórias, não sei, sinto sempre que mexo ali um bocadinho com as emoções das pessoas, seja para rir ou para chorar. E agora perdi-me, estava a dizer isto porquê? Era pelo que é que a Ana... Que era isso que dirias que à tu Ana. dirias? exato. Então eu acho que é isso, que foi o facto dela... já sei, estava a dizer que as pessoas me seguem não é para ser igual a mim, é para se inspirarem, talvez tipo, viverem com mais leveza e com mais vontade de serem elas próprias e de se assumirem e de se assumir a personalidade delas como algo autêntico e delas e terem a confiança para serem como elas querem ser. Por mais que as pessoas digam não faças, não está fixe, porque toda a gente não faz e porque, olha, quando eu, por exemplo, tive filhos antes de casar, eu estou a dizer, vês alguém que tenha filhos? Agora já se vê mais. Sim. Aliás, se calhar a maioria hoje em dia já não se casa, mas pronto, na altura... Estamos juntos. Tipo, então, o meu pai, eu fui tudo ao lado. O meu pai é uma pessoa super de fazer carreira, engenheiro, não é? Então vai de psicologia, de ter vindo aos 23 anos. Tu eras de RH, de Sim, recrutamento, depois é. eu também fazia. Então foi tudo ao lado. E eu acho que as pessoas, lá está, pelo menos o feedback que eu tenho das pessoas é este: olham para a minha página e pensam. Dá-lhes força para serem elas próprias, dá-lhes Sim. força para seguirem os sonhos delas e libertarem-se das opiniões alheias e do que os outros dizem e tudo mais. E acho que é muito isto que eu quero passar, é esta força, e é esta força que eu quero passar aos meus filhos também, sejam o que vocês quiserem, que caguem literalmente para o que os outros vão dizer. O primeiro comentário que eu ouvi quando disse que queria ir para a psicologia foi: vais viver à custa dos teus pais para o resto da tua vida, mas eu mesmo assim quis ir e fiz o meu caminho e fiz o meu próprio caminho. Sim. E Esses é assim que deve estigmas ser. da sociedade, não é? Esses rótulos logo, tipo... Pá, tu assumes logo à partida que tu vais ser um falhado porque tu estás a fazer aquilo que tu queres. Imagina uma miúda de 16 anos levar com isto, é tipo, não é? Sim. As pessoas não acreditam em ti, para ti é muito importante a adolescência, é muito importante para nós que te estimulem, que acreditem em ti, que Sim. digam vai, força, segue os teus sonhos, faz isto. De repente estarem-te a limitar e a cortar, Sim, não sim. é? Os teus... Não, e a dizerem, Ou seja, tipo, eu acho que devia és ser menos mais porque és em tentar isso. perceber efetivamente o que é que tu gostas e o que é que tu queres fazer Sim, e tentar é isso. orientar O foco nesse é esse, sentido. devia ser esse. Devia ser esse, pronto. Do que propriamente... porque o que nós vivemos e se calhar o que os nossos pais e assim viveram, a geração dos nossos pais ou dos nossos irmãos mais velhos, foi seguirem o sonho de outra pessoa. Pronto. Sim, E, nitidamente. e a nossa geração hoje em dia está Acho um que bocado sim. mais formatada para seguir o seu próprio sonho. Por isso... E acho que a geração acima começa também mais a valorizar também esta geração e a entender, porque também começam a ver resultados. Sim. E acho que não é, e acho que isso faz mudar um bocadinho o mindset. Falo pelo meu pai, acho que o meu pai se calhar hoje em dia pensa de forma diferente do que pensava há 5 anos atrás. Sim. E é isso. Olha, muito obrigado por Obrigada. teres vindo. Gostei mesmo bom. muito, muito dessa conversa.
Eu já vi, lá está, como disse, não te seguia, já te seguia a meio do episódio. Vou começar a acompanhar mais. Os teus conteúdos aparecem-me no Explorar, lá está, como disse a Messi. Sim. Fui acompanhando pontas soltas. Entretanto, somos amigos da Sara, Sim. pronto, que é Melhor uma amiga. pessoa com quem vamos passar mais tempo agora, porque também vamos estar no Dubai Podem mais deixar os tempo. vossos filhos à vontade. Ela é a madrinha do meu filho, portanto é a pessoa em que eu mais confio. E gostei mesmo muito, muito desta conversa. Por isso, muito obrigado por toda a partilha. Obrigada. Yes. Malta, obrigado a quem ficou até agora. Já sabem, links da Pangera todos E na este descrição episódio do deve estar vídeo. bem longo, né? Não, tem 1h30. Ah, tá bom. 1h50. Ok. Afinal, não, senão E o Tomás vai meter o esticámos um Tomás lá pouco. no Tá carro com os miúdos. Coitado. Links da Pangera todos na descrição do vídeo. Também vamos deixar o link das redes sociais da Ana. Sigam porque vale a pena. E já sabem, para quem quer desenvolver projetos de podcast, audiovisual, social media e etc. Design, a Pangera está aqui disponível. Podem ter um cenário como este, um cenário diferente. Como este não podem ter, porque este é nosso. Mas podem... Outro, o que vocês quiserem. Exatamente. O nosso estúdio é um bocado uma tela em branco. Vamos ter imagens a passar de alguns podcasts que já fizemos aqui para vocês perceberem a diferença. Se quiserem desenvolver projetos nesse âmbito, falem connosco. Estamos aqui para vos ajudar. Até a próxima.